Vou fofocar aqui pra vocês do dia em que a gente descobriu que tinha uma menina grávida na nossa sala. Em um dia específico da semana, recebemos a notícia de que a professora iria se atrasar e ficaríamos à toa enquanto ela não chegava. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer um jogo da Discord com a nossa turma. E o jogo era o seguinte: todo mundo pegava uma tirinha de papel, escrevia o que quisesse relacionado à nossa turma. Depois que todo mundo tinha escrito alguma coisa, a gente pegava o papelzinho de todo mundo, dobrava, botava dentro de uma caixa e lia em voz alta na frente da sala inteira. Aí o jogo começou e quem ia ficar lendo as fofocas era eu, claro. Teve papelzinho falando quem gostava de quem, papelzinho que reclamava do pessoal que ficava rindo a aula toda, papelzinho falando do pessoal que fazia coisa pra se aparecer. Só que aí teve uma hora que eu puxei o papelzinho, abri, e eu, que era um dos maiores fofoqueiros daquela escola, fiquei de cara com o que eu li. O papelzinho dizia o seguinte: vocês já deram parabéns pra mamãe do ano? Exatamente. Tem uma menina grávida dentro dessa sala. Aí começou uma muvuca dentro da sala, porque todo mundo queria saber quem é, todo mundo começando a falar mais alto um que o outro, os meninos lá do fundão rachando o bico, zoando, fazendo piada. O Gabriel, mais sem noção da minha turma, gritou assim, ó: eu acho que é a Giovana Furacão que tá grávida, hein? Aí ela, que era a menina mais escandalosa daquela escola, levantou e gritou assim: sou eu mesmo, Gabriel, tô grávida da tua mãe. Ela pegou o estojo e jogou nele com tanta força que ele ficou quieto o resto do dia. Aí a muvuca continuou, a gente querendo saber quem era, até que teve uma hora que uma menina chamada Dudinha gritou assim: gente, sou eu, tá bom, sou eu. Só que a Dudinha era a santa da turma, uma das nerds. A única diferença é que ela andava com as populares, que eram as patricinhas que só tratavam ela mal e forçavam a amizade porque a Dudinha dava resposta de dever, de prova, de teste, e eu falo mesmo, um bando de interesseira. Aí depois dessa fofoca pesadíssima, a Dudinha se explicou falando que ela realmente estava grávida, mas que foi sem querer e que não era pra ninguém saber. E por isso que ela tava andando com um casaco naquele calor, pra poder esconder a barriga. Aí eu olhei pra ela e falei assim: ué, mas tem gente sabendo porque botaram no papel aqui. Aí ela falou que só tinha contado pro Thales, que era um dos maiores barqueiros daquela escola, e pra amiga dela, que era uma das patricinhas. Então só podia ter sido um deles dois que botou no papelzinho. Foi aí que a patricinha apontou o dedo na cara do Thales e falou que só podia ter sido ele, porque ela não faria uma coisa dessa. Aí, gente, vocês tinham que ver. O Thales levantou num ódio, fingiu que prendeu o cabelo, ele quase careca, e começou a falar assim, ó: primeiramente que você é uma sonsa, porque eu vi você escrevendo, vi você de risadinha quando o segredo foi revelado, e eu conheço muito bem essa letra aqui, ridícula. A grande questão aqui é que você nunca foi amiga dela de verdade. E falou isso da Dudinha como se a máscara dela fosse cair. Mas a única máscara que eu estou vendo que caiu aqui hoje foi a sua, de amiga falsa. Gente, assim, foi um show. O Thales botou ela no lugar dela. Falou que todo mundo tava querendo falar, ó, há muito tempo. No que ela ia levantar pra começar a gritar com o Thales, a Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras daquela escola, pegou o nome da Patricinha e abaixou assim pra ela continuar sentada. Olhou na cara dela e falou assim: se eu fosse você, eu nem falaria nada, porque eu vi muito bem a forma como você dobrou o papelzinho e eu que tava recolhendo, então eu sei que foi você. E aí a Patricinha não falou mais um A. E os meninos do fundão continuaram zoando, fazendo piada, falando que a Dudinha tava muito serelepe, que ela nem devia saber quem era o pai. No momento em que eu ia defender ela, simplesmente a Dudinha virou pro fundão da sala e falou assim: o engraçado, gente, é que mal vocês sabem. Eu tava esperando ele deixar de ser covarde, mas já que ele não falou nada, Léo, quando você ia parar de rir de mim e contar pros seus amigos que você vai ser papai? Sala toda aqui, ó, com o olho arregalado e boca aberta. Porque o Léo, além de ser um dos meninos que estava rindo desde o início zoando, ele era primo da Dudinha. É isso mesmo que vocês entenderam. Daí pra frente, gente, foi só pra trás, porque esse assunto virou fofoca na escola inteira. E a Dudinha, que ficou super deslocada agora, que ela não tinha mais grupinho, não tinha melhor amiga, eu e meu grupo de pessoas apocalípticas mantemos ela por perto pra fazer amizade com ela. Aí ela virou nossa amiga e deu tudo certo. Durante 2 semanas só. Porque ela falou mal do cabelo da Giovana Furacão. Aí a Giovana chamou ela de barriga d'água, canguru, grávida de Taubaté e barrigudinha. Aí a Dudinha nunca mais olhou na nossa cara nem andou com a gente. Vou contar pra vocês do dia em que eu quase morri na mão do pessoal barra pesada da favela por culpa do meu irmão. Enquanto eu vou fofocando, vai assistir esse vídeo aí. Eu morava em uma comunidade barra pesada, no nível de que tinha ruas que você não podia andar depois das 11 horas da noite. Tinha um pessoal que andava armado, que mexia com os negócios, vocês já estão entendendo, né? Mas até então eu nunca tinha tido problema com nenhum deles, porque eu andava assim na comunidade. Não via ninguém, não falava com ninguém, só ia em direção à minha casa. Ou em direção ao ponto de ônibus, apenas. Mas aí teve um dia que eu fiquei até tarde na rua, resolvendo os negócios de trabalho de escola na casa dos meus amigos. Quando eu acabei já era de noite e eu fui embora sozinho pra casa. Desci no ponto de ônibus, devia ser umas 9h30 da noite, e só faltava caminhar até em casa. No que eu vi, na primeira esquina, um dos meninos que sempre estava na entrada da favela começou a me acompanhar logo atrás. Eu andava, ele andava junto. Um cara de capuz, ele olhava assim pra mim, ó. Mas aí eu dei uma de maluco e fingi que nada tava acontecendo. Até que ele falou alguma coisa no radinho. Tava faltando uma rua pra eu chegar na minha casa. Veio um dos caras barra pesada lá da minha comunidade, na minha direção, assim, linha reta. E o outro ali, ó, me acompanhando. Aí, esse rapaz que estava vindo na minha direção, a gente já tava quase cara a cara. Aí eu dei um passo pra esquerda, pra ele passar aqui, né? Não é que ele também andou pra esquerda? Até que ele parou de frente pra mim. Eu olhei no olho dele e falei assim: desculpa, pode passar, pode passar. Aí ele falou assim, ó: aí, meu patrão quer falar contigo, bora, me acompanha. Aí eu super calmo falei assim: moço, pelo amor de Deus, quem é teu patrão? Eu não fiz nada, eu juro. Aí ele falou assim: é o chefe do morro, bora, bora, bora. Comecei a acompanhar esse rapaz por livre e espontânea vontade. E aí, começou uma longa jornada. Aí primeiro a gente subiu um morro, depois a gente entrou numa trilha, depois a gente entrou em mais 5 becos, passando por um caminho de terra, eu quase caí. Subimos uma escadaria. Enquanto a gente fazia o caminho, um silêncio. Por fora eu estava assim, ó.
mas por dentro eu já tinha chorado em 25 línguas diferentes. Quando chegou no final da escada, minhas pernas já tava tremendo. Eu não aguentava mais andar. Meu sapato tava machucando meu pé, meu joelho tava doendo muito. Aí eu falei, né? Moço, desculpa, vai demorar muito aqui, eu tô sentindo muita dor nessa minha perna aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, como é que é? Aí eu falei, ih, nada. Nada não, ó. Melhorou já, minha perna tá ótima, vamos. Tô te acompanhando. Até que finalmente a gente chegou num lugar onde era o topo da favela. Só tinha um barraquinho e o resto tu via a comunidade inteira. Na porta desse barraquinho tinha um cara parado. Muito simpático, gente. A cara dele o tempo todo era essa. Do nada, de trás do barraquinho sai um cara acompanhado de 2 homens. Esse cara com a mão aqui na cintura chega perto de mim e fala, é tu que é o Rômulo, né? Eu, pra passar uma vibe meio séria, respondi assim, sou eu. Mas eu juro que eu não fiz nada. Aí ele e aquela galera animadíssima que estava com ele começaram a rir da minha cara. E ele me falou que o meu irmão tinha comentado com ele de que eu estava vendendo um celular. E que ele estava interessado porque queria comprar e só tinha me chamado pra isso. Eu juro, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Então eu tava muito nervoso, tava cheio de medo. E aí de repente ele só queria me avisar que o meu irmão tinha falado com ele de um celular que eu tô vendendo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, não é possível, entendeu? Meu irmão vai se ver comigo. Eu andei isso tudo. Eu não sei nem se eu ainda tô na cidade. Minha perna doendo, eu pensando que eu ia morrer. Tudo isso por causa de um celular. No que eu terminei a frase, eu prestei atenção em exatamente tudo que eu tinha acabado de falar, da forma que eu tinha falado. Lembrei que eu estava no meio daquela galera da pesada. E o chefão tava lá, ó, com a mão na cintura, chegando mais perto de mim, a cada vez que eu aumentava o volume da minha voz. Aí eu fiquei uns 4 segundos em silêncio e falei, desculpa. Eu realmente tenho um celular, você tá interessado? Aí ele, que já estava quase me agredindo, falou que realmente estava interessado no celular. Eu falei que eu tava cobrando 400. Aí ele disse assim, eu tenho 150, fechou então? Menos da metade. Aí eu olhei pra ele e falei assim, fechou, claro, tá ótimo. Aí resolvemos que eu entregaria o celular pro meu irmão. E assim que esse chefe tivesse com o meu irmão, ele pegaria o celular e entregaria o dinheiro. E depois o meu irmão me entregava. No final, ele falou assim, pô, então é isso, Rômulo, fechou. Gosto muito da tua família, entendeu? Vocês são um fechamento. Boa noite aí pra tu. E fez assim, né, no meu ombro. O que pra ele foi um leve tapa. Pra mim parecia que tinham jogado cimento no meu ombro. Que nada, tamo junto, que nada. E aí, eles viraram de costas e foram embora. Resumindo aqui pra vocês. Demorei pelo menos 50 minutos pra achar o caminho de volta pra casa. Fui perseguido por cachorros algumas vezes. Cheguei em casa, contei tudo pra minha família, pra minha mãe brigar com meu irmão. Todos eles riram da minha cara, mas eu vendi o celular por 150 mesmo. Meu irmão ficou com 50 reais, não me devolveu. E os outros 100, a minha mãe pegou, falou que ia guardar. E eu nunca mais vi esse dinheiro na minha... Vou fofocar pra vocês do dia que, por causa de um ventilador, aconteceu uma das melhores tretas que eu já vi na escola. Era um dia totalmente comum. Até que o Pedro, um dos moleques sem sossego da minha sala, pegou o estojo de 2 meninas lá da sala, subiu em cima de uma das cadeiras e escondeu o estojo em cima do ventilador. As 2 meninas que eram donas do estojo são daquelas que ficam assim, ó. Para, Pedro, devolve meu estojo. Cadê? Poxa, você escondeu de novo. Nossa, gente, ninguém aguentava ouvir a voz delas. Eu não vou nem falar o nome dessas 2 meninas, sabe por quê? Porque as 2 me odeiam até hoje e tá arriscado elas verem esse vídeo aqui, entendeu? E ainda querer me processar. Maria Vitória e Kathleen. Eu falo mesmo, entendeu? Elas falam mal de mim até hoje. Além delas serem chatas, tinha um pequeno grande problema. O ventilador onde ele escondeu os estojos era em cima do lugar onde a Raíssa Pimentel sentava. E essa menina era uma das mais sinistras e mais respeitadas daquela escola. Porque tudo que ela tinha pra resolver, ela resolvia. Aí a Raíssa Pimentel chamou o Pedro e falou assim, aí Pedro, na hora que tu for esconder o negócio aqui, tu mexeu na parada do ventilador. Aquele botão que tu esbarrou vai fazer ele começar a girar. E o pino que segura ele não vai aguentar, vai dar merda. Aí o Pedro desconversou, disse que não ia dar em nada. E a Raíssa ficou, ó, quietinha. Até que uma das professoras chegou e, como nesse dia tava muito quente, ligou o ventilador. E aí todo mundo começou a olhar pra ele porque tava fazendo um barulho muito alto. A Raíssa só fez assim, ó, um pouquinho pra trás com a cadeira dela. De repente o ventilador fez assim, ó, pá, e desgrudou do pino que tava segurando ele e caiu. E bateu com muita pressão na cabeça da Raíssa, se espatifou todo. A Raíssa levantou, andou na direção do Pedro, e os fofoqueiros, incluindo eu, tava tudo de olho, porque a gente sabia que ela ia fazer alguma coisa. Ela falou assim, quando ela tava quase chegando perto dele. Aí, eu te avisei, não avisei? Puxou o braço aqui atrás assim, ó. Pegou um impulso aqui, ó, e pau! Aqui, ó, no Pedro. E foi com tanta força que ele caiu no chão. Gente, ele ficou tonto. Pareceu que, tipo, em 5 segundos ele não sabia mais onde ele tava. Aí a Pimentel levantou a manga do casaco dela e mostrou que parte do braço dela tava inchado, porque o ventilador tinha caído em cima, tava roxo. Aí ela olhou pra ele no chão e falou assim, aí é o meu braço. Por causa da tua palhaçada. Voltou bem plena e sentou no lugar dela. Aí o Pedro levantou todo sem graça, fazendo piada, falando que a mão da Raíssa Pimentel era igual um tijolo. Ele pediu desculpa pra Raíssa, falou que tinha sido vacilo dele. E aparentemente todo mundo continuou rindo e tinham levado numa boa. Até que um tempo depois, o sinal toca e estava na hora de irmos embora. Eu e Raíssa, como a gente morava um pouco próximos, nós sempre íamos embora juntos. Terminamos de almoçar na escola, saímos do portão pra fora. Um aglomerado de gente assim, ó. E tava todo mundo esperando a Raíssa. Sabe por quê? Porque a Maria Vitória e a Kathleen, a dupla boca de caçapa, falaram pra irmã do Pedro, que era 2 anos mais velha que a gente, que ele tinha apanhado de uma menina da nossa sala. E aí a irmã do Pedro começou a espalhar pra escola inteira de que não ia ficar assim, que ninguém ia mexer com o parente dela, ia ficar por isso mesmo, e que ela ia cobrar a Raíssa. Não deu outra, gente. Pisamos pra fora da propriedade escolar, tava de um lado Kathleen, do outro lado Maria Vitória, e no meio a irmã do Pedro. A irmã do Pedro já começou a falar. Aí, é tu que bateu no meu irmão? E começou a fazer um mini escândalo lá. Aí a Raíssa Pimentel olhou pra mim, tirou a mochila e falou assim, eu vou lá, mas eu não vou demorar muito não, tá?
e começou a andar na direção das três mosqueteiras. E a galera da escola, todo mundo fazendo uma algazarra querendo briga. Na hora que a Raíssa chegou, ela só cruzou o braço e ficou assim, ó, olhando pra cara da irmã do Pedro. E a irmã do Pedro falando, gritando, gesticulando, batendo palma. Até que teve uma hora que a irmã do Pedro pegou e apontou o dedo na cara da Raíssa e falou assim: não vai ficar por isso não, entendeu? A Raíssa imediatamente pegou o dedo dela, tirou e agarrou assim, ó, na blusa dela. Pegou na gola assim, ó, dobrou e puxou a menina pra perto dela. A menina, além de ser mais velha, era mais alta. Mas a Raíssa conseguiu botar ela cara a cara e falou assim: me diz aí então, o que tu vai fazer? Qual vai ser, pô? Tu acha que eu tenho medo de tu? Aí a irmã do Pedro viu que a Raíssa não tava de brincadeira, segurou no braço da Raíssa e começou a falar: me solta, garota, me solta, tu tá maluca? Até que a Maria Vitória deu uma empurradinha no ombro da Raíssa. Aí a Raíssa Pimentel, que tava agarrada na irmã do Pedro, pegou e empurrou ela, virou na direção da Maria Vitória igual um trator e falou assim: tu não me encosta, garota. Aí, atrás dela, a Kathleen foi e fez assim, ó, no cabelo da Raíssa Pimentel. A Pimentel nem olhou pra trás. Ela só virou a cintura dela assim, ó, e deu uma espécie de coice na perna da Kathleen. Foi tão forte que a Kathleen deu 2 passos pra trás e quase caiu no chão. De repente, quando a gente foi ver, já tava as 3 indo em direção à Raíssa Pimentel de novo. Até que do nada, lá longe, a gente ouviu assim, ó: como é que é aí, ô colega? Era ninguém mais, ninguém menos que a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira daquela escola, inimiga da Raíssa Pimentel. Aí ela já chegou desfilando, né? O pessoal assim, abrindo espaço pra ela passar e ela indo em direção à briga. Aí ela chegou e falou assim: vocês 3 são muito brabona, né? Nem gosto da Pimentel, não. Mas covardia comigo aqui não. Segurou a Kathleen assim, bom um pedaço de folha e fez assim, ó. E falou: tu sai daqui que tu já ganhou o teu. Tá igual sozinho com uma perna manca. Aí a Giovana Furacão virou pra Maria Vitória e falou assim: e tu, Maria Vitória, como é que vai ser? Ou você se garante sozinha, ou você não se garante. Tô disponível, e aí? Maria Vitória foi dando passo pra trás, ó, quietinha. Aí a Giovana olhou assim, ó, pra Pimentel e falou: pronto, feiosa, agora é contigo. E voltou pra plateia pra assistir. E eu, gente, gritando por dentro, juro. Que cena, meus amigos, que cena! Aí a Raíssa deu uma risadinha de canto pra Giovana e falou assim: tamo junto, Furacão. Imediatamente já fechou a cara de novo e foi em direção à irmã do Pedro. Aí ela já chegou falando: era tu que queria resolver comigo? E ajeitou a manga assim, ó. Já tava pronta. Aí a irmã do Pedro meio que começou a desconversar e falou: era só pra te falar pra tu não mexer com a minha família, beleza? E começou a querer ir embora. Aí parecia que era gol de Copa do Mundo. Raíssa! Raíssa! O pessoal gritando que não sei o quê. Só que isso era só o início da treta. Porque depois de uns meses, quando aparentemente todo mundo tinha esquecido o que aconteceu, em um dia comum de aula, saímos da educação física, voltamos pra sala. No que a Raíssa sentou no lugar dela, ela observou que tinha uma cartinha. E sabe o que tava escrito? Assim como eu avisei, mexeu com a minha família, foi cobrada. E aí ela me mostrou o bilhete e a gente não entendeu nada, né? Na hora que a gente foi levantar pra ir pro intervalo, a cadeira da Raíssa Pimentel tava com super cola. E a calça jeans dela não ia mais desgrudada. Enquanto essa receita passa, eu vou fofocar aqui pra vocês do dia em que colaram a menina da minha sala na cadeira da escola. A Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras que eu já vi, tinha se envolvido numa treta um tempão com a menina do primeiro ano do ensino médio. E depois de um bom tempo, quando todo mundo pensou que essa história já tinha se encerrado, um certo dia, quando a Raíssa foi levantar da cadeira, ela percebeu que tinham tacado super cola. E não tinha mais como desgrudar porque a calça era jeans. E, consequentemente, estava começando a rasgar. E ela sabia exatamente quem tinha sido. Porque essa garota, que era irmã do Pedro da nossa sala, tinha deixado uma cartinha em cima da mesa da Raíssa Pimentel. Pelas coisas que ela escreveu, dava pra saber que era ela. Quando a Raíssa percebeu que ela não tava conseguindo mais levantar e que não ia ter jeito, a calça dela não ia sair dali por nada, ela pediu ajuda pra mim e pra Lívia. A Lívia, gente, era uma das meninas mais inocentes que eu conheço. Ela tinha os neurônios a menos também. Enquanto eu só tava conseguindo rir da Raíssa Pimentel colada na cadeira, a Lívia querida falou que tinha uma ideia brilhante, que pra tirar supercola, precisava só jogar água fervendo. Aí a Pimentel falou assim pra ela: vai jogar água fervendo em cima de mim, Lívia? Aí a Lívia parou, pensou uns 3 minutos e falou assim: ih, amiga, verdade, não vai dar. A tia da Mariana não quer dar uma caneca pra gente esquentar água. A gente mandou a Lívia calar a boca. Na hora do intervalo, quando não tinha mais quase ninguém na sala, Gabriel, um dos bobões lá da minha turma, apareceu, riu da cara da Raíssa, né? E ofereceu a calça dele pra ela usar. Deu nem tempo dela falar não. Ele já baixou assim, tirou, ficou só de cueca e entregou a calça dele gigante pra Raíssa, que era nanica. Aí o Gabriel falou que depois eles enrolavam um short com os cris e que ela podia usar a calça dele e depois no outro dia devolvia. Aí a Raíssa arrebentou o fecho da calça jeans dela e teve que fazer meio que uma manobra pra ela conseguir sair dali. Mas ela conseguiu, botou a calça do Gabriel, perguntou pra mim se eu sabia onde era a sala da irmã do Pedro, a menina que tinha colado a Raíssa na cadeira. Aí eu, o maior fofoqueiro daquela escola, falei assim: claro que eu sei, né, Raíssa? Bora lá cobrar ela. Tava doido pra ver o circo pegar fogo. Aí a Raíssa olhou pra mim e falou assim: vou cobrar mesmo, tô indo lá agora. Pegou o tubo de cola de colar papel que ela tinha na mochila, pediu pra Lívia uma slime que ela sempre levava pra escola, falou que ia dar outra pra ela depois. Lívia, na pura inocência, deu a slime e falou assim: amiga, cuidado na hora que tu for brincar com ela, que ela tá velha, ela tá muito gosmenta já, tá? A Raíssa olhou pra mim, deu uma risadinha, abriu o pote da slime, tacou a cola toda ali dentro, misturou, depois que virou uma meleca, uma gosma, ela tampou o pote e falou assim pra mim: bora, Romulo, me leva lá, no primeiro ano do ensino médio, a sala da irmã do Pedro. E a gente já tava quase saindo da nossa sala. E a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da nossa escola, falou assim: ai, ô Pimentel, tu tá indo lá naqueles metidos do ensino médio? Aqueles abusadores achando que pode ficar mexendo com gente da nossa turma? Aqui não. Prendeu o cabelo, andou na nossa direção assim e falou: vambora. Aí saiu da nossa sala Raíssa Pimentel com a calça arrastando no chão, segurando aqui atrás, ó, um pote cheio de slime. Gabriel de cueca seguindo a gente. Lívia nos acompanhando, achando que a gente tava indo pro refeitório comer. Eu guiando o bonde todo porque eu sabia onde era a sala. E a Giovana, igual um furacão, passando pelo pessoal do corredor. Até que a gente chegou na sala da irmã do Pedro. Na porta tinham 2 moleques e uma menina. Aí um dos moleques falou assim: ei, bem que falaram que vocês iam vir hoje, hein? Mas ninguém vai passar dessa porta aqui não. Aqui é só o pessoal do ensino médio. Antes que a gente pudesse responder qualquer coisa, a Giovana passou pela gente, ficou na nossa frente, de frente pros 2 meninos e pra menina. Cara a cara, ela falou
assim: sai! Não me estressas não, garoto. Ninguém te perguntou nada. Rala na minha frente. Aí o pessoal deu espaço. A Giovana abriu a porta do primeiro ano e falou assim pra todo mundo: bom dia aí, galera. Já tô avisando, entendeu? Essa feiosa aqui veio resolver o negócio e quem se intrometer eu não vou entender legal, hein? Aí entrou a Raíssa dentro da sala, foi direto na direção da irmã do Pedro. Chegou na cara dela e falou assim: você botou cola na minha cadeira e achou que ia ficar por isso mesmo? E a irmã do Pedro cruzou os braços e falou assim: você é patética, né, Raíssa? Essa calça ficou ridícula em você, inclusive. Mas fui eu que colei. E aí, tu vai fazer o quê? Aí a Raíssa falou assim, bem calma: eu vou comprar uma calça nova. E você, como é que tu vai fazer com o teu cabelo? Na hora que a irmã do Pedro fez uma cara tipo, meu cabelo? A Raíssa abriu assim o pote de slime e fez assim, ó. Vum. Pegou aqui assim, ó, na cara da menina, no cabelo dela. Aí a Raíssa, de quebra por ser baixinha, se esticou assim e esfregou na cabeça da garota a slime. E a menina não teve reação, ela só ficou assim, ó. Meu cabelo! A Raíssa virou pra mim e pro pessoal que estávamos assistindo de camarote e falou: podemos ir, gente. Ela já entendeu quem é a maluca. E fomos embora. Aí a última a sair da sala foi a Giovana Furacão. Aí antes de fechar a porta, ela fez assim, ó. Passar bem. Pegou na maçaneta da porta e fez assim, ó. Pum! Bateu com uma força. Deu eco na escola inteira. Aí, depois dessa treta toda, o Gabriel foi mandado pra direção porque ficou desfilando de cueca na escola. A irmã do Pedro tentou lavar o cabelo, não adiantou, virou uma gororoba. E depois disso, nunca mais ela se meteu com ninguém da nossa turma. A Raíssa ficou mais respeitada na nossa escola. E até hoje a Lívia não recebeu o slime dela. Vou focar pra vocês do dia em que teve ameaça de massacre lá na minha escola. Todo ano sempre tinha esses surtos. Do nada, em algum lugar do país, algum louco começava a atacar pessoas. E começavam a surgir ameaças em um monte de escolas. Só que dessa vez foi na minha. Quando estávamos chegando perto da semana de provas, começaram a escrever nas paredes dos banheiros, nas paredes e nas mesas de algumas salas, que teria um grande massacre. E o pessoal da escola começou a ficar desesperado. Até que chegou na semana de provas. E a grande maioria da galera que não queria perder nota acabou indo na escola. Confesso pra vocês, gente, eu tava todo cagado. Aí nesse dia específico tinham duas provas. E tinha um intervalo entre uma prova e outra. Mas era só 20 minutos pra comer alguma coisa no refeitório e no banheiro beber uma água. Aí tocou o sinal porque o tempo da primeira prova tinha acabado e tava na hora do intervalo. E eu e a Lívia, minha amiga, tadinha, que a inteligência não era o forte dela, ficamos andando pela escola até dar o horário da gente voltar pra sala. Aí do nada eu comecei a prestar atenção nos gritos que estavam vindo lá de trás da escola. Tipo, parecia alguém fazendo um barraco. Aí eu, fofoqueiro do jeito que eu sou, né, queria ir lá futicar pra ver o que era. E a Lívia foi me acompanhando. Quando eu cheguei na parte de trás da escola, tinha o Thales, que era da minha sala, o menino mais escandaloso daquela escola. E ele tava gritando e brigando com os gêmeos do 7º ano, que eram duas crianças que só faziam merda. Eles aprontavam todas na escola, eles eram terríveis. E eles nunca se davam mal, porque um botava a culpa no outro e a diretora nunca sabia quem realmente tinha feito. Eu só não vou mencionar o nome deles, porque hoje em dia eles têm altura e tamanho pra me dar uma surra. Aí se eles me encontrarem na rua, eu não quero apanhar. João e Paulo. E eu falo mesmo, entendeu? Aí eu cheguei e perguntei pro Thales por que ele tava arrumando aquele barraco. Ele virou pra mim jogando o cabelo que ele não tinha e falou assim: é porque esses dois aqui estão escrevendo na parede que depois de amanhã vai ter massacre. Olha só a caneta que eles estavam usando pra rabiscar a parede. Mas eu, meu amor, peguei eles no flagra. Aí a Lívia louca pegou e falou assim: amigo, eu só não tô entendendo uma coisa. Por que eles dois que estão escrevendo isso nas paredes? Aí eu olhei assim pra ela, ó. Aí ela olhou pra mim, pensou um pouquinho e fez assim, ó. São eles dois esse tempo todo. E aí os gêmeos começaram a mandar a gente meter o pé, dizendo que não era pra ninguém ter visto o que eles estavam fazendo. Aí eu falei assim: Thales, vamos embora, cara, vamos chamar alguém, vamos fazer alguma coisa. O Thales riu pra mim e falou assim: olha só essas crianças, eles não vão fazer nada não, eles estão brincando, zoando com o pessoal. Eles estão achando que é bonito ficar assustando as pessoas. Ah, as bombinhas no chão, eles só iam estourar isso tudo pra todo mundo ficar com medo. Eu vou lá na Dona Márcia, diretora, fofocar. Aí ele chamou a gente pra ir com ele. A gente chegou lá na sala da Dona Márcia pra contar o que a gente tinha visto. E ela chamou os gêmeos lá na sala dela. Gente, eles desmentiram tudo. Falaram que não era eles, que eles não tinham feito nada, que o Thales estava inventando. Aí a diretora, sabendo que eu era o maior Maria Fifi daquela escola, perguntou pra mim e pra Lívia se era verdade. A Lívia, tadinha, paralisada, morrendo de medo dos gêmeos, que era metade do tamanho dela. Ficou, ó, calada. Aí eu comecei a falar e expliquei a situação toda pra ela. Enquanto eu tava falando, todo mundo começou a falar junto. A Dona Márcia deu um tapão na mesa dela e falou assim: eu quero saber a verdade. João e Paulo, não mente pra mim. Antes que eles abrissem a boca pra mentir de novo, o Thales já pegou e falou assim: com licença, diretora, mas é com todo respeito mesmo, Dona Márcia. Virou pros gêmeos e falou assim: se vocês fizerem eu passar de mentiroso mais uma vez, eu vou voar em cima de vocês dois e com as minhas unhas eu vou fazer tatuagem na cara de vocês. Aí os gêmeos perceberam que não era brincadeira mais e começaram a contar tudo. Eles falaram que já estavam fazendo aquilo há 2 semanas, que eles ficavam se revezando na sala de aula pra poder rabiscar a escola inteira. Falaram também que eles tinham feito uns vídeos fakes e que tinham mandado mensagens anônimas avisando do massacre, mas que era tudo por causa de uma zoeira e deixaram escapar que fazia parte de uma distração. E a diretora, Dona Márcia, ficou curiosa pra saber que distração era aquela. E na hora que ela perguntou, ela percebeu que o João e o Paulo estavam com medo de falar. Aí ela ficou fazendo pergunta e os meninos não falavam nada, eles sempre desconversavam. Até que a Lívia, que tava sem falar até aquele momento, surtou, gente, ela pirou e começou a gritar assim, ó: eu tô há 1 semana olhando pros cantos, desconfiando do vento da minha própria sombra, com medo de morrer na escola. E esse tempo todo vocês fazendo brincadeira. Fala logo! Aí ela virou pra mim e falou assim: eles são os assassinos, eu falei merda de novo, né? Aí eu acalmei ela, falei que ela tava certíssima depois de tanto tempo, porque a Lívia só falava besteira, mas naquele momento ela tinha acertado. Aí os gêmeos, pela pressão, começaram a falar. Disseram que um colega mais velho deles, de classe, tinha falado que se eles rabiscassem as paredes, fizessem os anúncios pela escola, todo mundo ia ficar sem aula pelo menos 1 semana. E eles só tinham aceitado fazer isso
porque eles não queriam ir pra escola. E aí eles continuaram explicando, falando que esse menino que era mais velho, que era da sala dele, chamado Vitor, já tinha reprovado o 7º ano 3 vezes e vivia isolado na escola. Não falava com quase ninguém, era muito, muito estranho. Tinha dado umas bombinhas pra eles, sabe aquelas que tu acende e joga longe e explode no ano novo, essas coisas assim, em festa. E que em tal dia era pra eles acenderem todas ao mesmo tempo, pra distrair o pessoal e esse tal de Vitor poder fazer uma brincadeira com o pessoal. Eu não sei vocês, mas na hora eu já tava entendendo tudo. O Thales já tava querendo sair dali pra resolver com o Vitor. Falou com a diretora que ele só precisava de 5 minutinhos no mano a mano com ele. Aí a diretora mandou todo mundo se acalmar, voltar de volta pra sala e tava todo mundo proibido de tocar no assunto. E todo mundo ficou quieto, a gente fez a segunda prova e meteu o pé da escola. No outro dia de manhã, na porta da escola tava a coordenadora e 2 policiais. E a gente ficou assim, né? Meu Deus, tem policial na nossa escola. Quando o Vitor chegou, juntamente com os 2 policiais e a coordenadora, eles foram direto pra sala da diretora. Aí ficou mó fofocaiada na escola. Depois desse dia, a gente nunca mais viu o Vitor. Os boatos é que ele tinha sido levado pra uma cadeia de adolescentes. E com o tempo, assim como todas as fofocas, o assunto morreu. Os gêmeos do 7º ano, além de suspensão, tinham sido separados. Agora um estudava de manhã e o outro estudava à tarde. E mais ou menos um mês depois, uma representante de turma do 7º ano achou a apostila antiga do Vitor, que ficava na escola. E nela tava uma lista com um monte de nome de pessoas da escola, uns desenhos muito estranhos. E umas frases do tipo, vocês vão pagar, vai todo mundo pagar. E aí todo mundo deu glória a Deus que ele não estudava mais lá, né? Até hoje eu não sei em detalhes o que tava rolando naquela época na escola. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O fato da gente ter fofocado pra diretora pode ter salvado muita. Enquanto a receita tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente tava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ele ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. O que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já estava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo, em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas e deu um leve peteleco no topo do nosso trabalho. E aí as pedrinhas que eram da avó da Giovana Furacão começaram a cair e se espalhar pelo chão. A sala toda vendo aquela cena já tava imaginando o surto que a Giovana ia ter. Mas pra surpresa de todos, ela fez uma cara muito triste, abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. E aí o sentimento de raiva começou a me consumir. Aí o filho do diretor, antes de voltar pra mesa dele, falou assim: "Ih, foi mal, não era pra ter desmontado." Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Assim que ele chegou de frente pro trabalho dele, tava terminando de ajeitar os negócios, a Raíssa Pimentel, a sinistra, a nanica, saiu da mesa dela e foi na direção dele. Cutucou as costas dele e falou assim: "Ai, Playboy, deixa eu ver um negócio aqui." E ele achando que ela tava querendo apreciar o trabalho dele. Deu um passo pro lado e deixou a Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor e fez assim. Partiu a maquete inteira em 2. Voou peça pra tudo quanto é lado. Aí os 2 pedaços que sobraram na mão dela, ela botou assim no chão e pisou em cima. Na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa já falou assim: "Shh, mexe com os meus amigos e com a Furacão mais uma vez, pra você ver a velocidade em que eu consigo quebrar um osso." E voltou pra mesa dela. O filho do diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala: "Se eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho, ninguém é que vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês." Apontou pro meu trabalho e veio na minha direção. Eu, fofoqueiro, medroso, braço de miojo. O que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento em que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele frente a frente. Eu me estiquei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei: "Se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira que aqui na escola você paga de brabão e fica humilhando o Thales, mas quando você chega em casa fica mandando mensagem querendo ficar com ele, se encontrar com ele, dizendo que gosta de verdade dele. Então tá avisado, eu preciso de 3 cliques pra escola inteira ficar sabendo, ok?" Aí eu saí, e aí ele entrou em choque e ficou me encarando. Vantagem de ser o maior fofoqueiro da escola, tá? Na hora que ele ia falar alguma coisa, o pai dele e aquele bando de empresários importantes chegaram na sala. O diretor ficou meio envergonhado, né? E perguntou o porquê que o trabalho do filho dele tava no chão, quem era o responsável por aquilo, e todos que estivessem envolvidos naquela confusão, sendo vítima ou não, iriam ser punidos. E aí o filhinho dele jogou a culpa toda pra cima da Raíssa Pimentel. Aí o menino que tava fazendo grupo comigo, que eu falei lá no início, levantou o braço, interrompeu o diretor e o filho dele e começou a contar toda a verdade. Só que ao invés de ele falar que foi a Raíssa que quebrou, ele assumiu a culpa toda pra ele, dizendo que foi ele mesmo. Aí o diretor, já de saco cheio, começou a perguntar pra turma se era verdade, que o filho dele tinha implicado, que o menino que tava no meu grupo tinha quebrado o trabalho dele por causa disso, e todo mundo da sala concordou. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o diretor disse assim: "Pra servir de exemplo pra todos aqui dentro, tanto o meu filho que implicou, tanto o outro aluno que quebrou o trabalho, recolham o material de vocês, que hoje nós teremos mais uma expulsão."
aguardo vocês na minha sala. E saiu pra sala dele. Aí enquanto esse menino do meu grupo tava arrumando o material dele, eu, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão e o nosso grupo da bagunça, chegou lá pra agradecer, né, que ele defendeu a gente, e pra perguntar do porquê que ele fez isso. Aí esse menino explicou que ele já ia sair da escola, porque ele tava de mudança pra voltar pra cidade dele. Aí ele deu uma risadinha e falou que o filho do diretor merecia isso. E antes dele ir embora, ele falou assim: pô, não duvido nada que nessas voltas da vida eu ainda vou encontrar com algum de vocês. Agora, resumão aqui pra vocês. O filho do diretor foi suspenso, tomou 2 advertências e foi transferido de sala. E esse menino que tomou toda a culpa pra ele, realmente foi expulso da escola. Mas ele saiu como um herói, tá? Ah, e eu não podia deixar de falar. O nome dele é Felipe. Enquanto esse vídeo passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu dei início a uma guerra com meu irmão. A gente tava numa época muito complicada lá na escola. Era um diretor novo, muitas regras novas, muito dever, muito trabalho, muita prova. Mas tava chegando a época de descansar porque só faltava um trabalho pra eu entregar. E era um trabalho em dupla que eu fiz com a Lívia, a menina da minha turma, que era, tadinha, um pouquinho lerda. O trabalho era pra entregar na segunda. Na sexta-feira, a Lívia já tinha feito metade. E aí eu peguei o trabalho com ela e levei pra minha casa pra eu concluir o resto. Naquele dia mesmo, quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer minha parte. Fiquei até de madrugada fazendo. E no sábado, quando eu acordei, ainda fiquei o dia inteiro pra completar aquela merda. Até que finalmente eu acabei e podia dormir tranquilamente. Tava tão cansado que eu morri, literalmente. A bela adormecida entrou no meu corpo assim e foi. Aí do nada eu sinto alguém fazendo isso aqui assim, ó, no meu ombro. Acordei cheio de remela babando. Era meu irmão mais velho, Maicon. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ué, tu não tem aquele trabalho lá pra tu entregar hoje, não? Da apresentação de tarde, o ônibus já vai passar, irmão. São 12h10, o ônibus vai descer 12h20. Bora, Rômulo, rápido, se arruma. Eu assim, acordando ainda, nem raciocinando nada. Aí começou a bater o desespero. Em 5 minutos, eu lavei o rosto, escovei o dente, tomei café e botei o uniforme. Peguei minha mochila e saí de casa. É um sol de meio-dia assim na minha cara, eu com um bigode cheio de Nescau. Fui passando, né, de mochilinha pelo meu bairro. Os bares abertos, cheios de gente. Um monte de criança na quadra brincando. Mas eu só tava focado em uma coisa: ler o papelzinho das coisas que eu tinha que apresentar no trabalho. Deu 12h20, 12h30, 12h40 e cadê o ônibus? Aí eu fiz o quê? Liguei pra Lívia e falei com ela que eu não ia conseguir chegar no horário, que era pra ela, por gentileza, pedir ao professor pra gente ser os últimos a apresentar pra dar tempo de eu chegar na escola. Porque o horário do ônibus tava tudo atrasado e eu não ia conseguir chegar a tempo. Aí a Lívia começou a rir. Aí depois de 10 minutos rindo da minha cara, ela falou assim: mas se você sabe que o ônibus vai atrasar, por que você não pega o ônibus mais cedo? Aí eu desisti, meu celular tava 1%, desligou ali mesmo e o ônibus chegou. Entrei no ônibus, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Porque o motorista de cara já começou a rir quando me viu. E ele só vivia mal-humorado, ou ele tava num dia bom, ou tinha algum palhaço ali, né? E eu não tava vendo. E o pessoal do ônibus tudo me olhando assim, ó. Aí eu sentei no banco que tem antes de você passar na roleta. Abri meu papelzinho e comecei a treinar o que eu ia falar no trabalho. Quando tava quase chegando no ponto da escola, eu me levanto e vou até a roleta pra passar, pra poder descer no ônibus. No que eu pego o cartão da escola e faço assim, ó, plá, na maquininha, apareceu escrito em cima: dia inválido. Aí eu indignado falei assim: pô, cobrador dessa força aí, acho que bloquearam meu cartão de inválido, olha isso. Aí ele olhou na minha alma e falou assim: ô camarada, domingo não passa mesmo não, né? E tudo começou a fazer sentido na minha mente. Tava todo mundo na rua, vivendo feliz e tranquilo, porque era domingo. O ônibus demorou porque era horário de domingo. A Lívia riu da minha cara porque eu falei que eu ia chegar atrasado na escola no domingo. Naquele momento eu me senti menos inteligente que ela. Vocês têm ideia do que é isso? Além disso, minha calça tava do avesso. O emblema da escola, que fica na coxa, tava na parte de trás. Eu fiquei 10 segundos pensando no que eu ia fazer. E aí eu expliquei, né, pro cobrador que eu tinha trocado as datas, se eu não podia ficar no ônibus até ele fazer o trajeto da cidade toda e voltar pro meu bairro. E aí eu desci quando chegasse na minha casa de novo, porque eu não tinha passagem. Aí ele riu da minha cara, fez 500 piadas, zoou com os passageiros todos, conversou com o motorista, pra no fim, depois dessa humilhação, onde todos ficaram sabendo quão burro eu era, ele deixou, tá? Aí fui eu, voltei pro banco onde eu estava, sem um pingo de dignidade, e esperei o ônibus dar a volta na cidade inteira até chegar no meu bairro de novo. Finalmente cheguei na minha comunidade, e eu percebi que o Michael, meu irmão, já tinha espalhado pra todo mundo, que ele tinha me enganado, e o trouxa do irmão dele, além de estar com a calça virada, tinha ido pra escola no domingo. Enquanto eu fui passando pela rua, eu ouvi um pessoal falando: ei, o cartão não passou. Ouvi outro pessoal rindo, ouvi uma galera falando assim: ei, uniforme maneiro. Até as senhoras fofoqueiras que ficavam na rua estavam rindo da minha cara. Cheguei, entrei em casa, minha mãe dando uma risadinha de canto, meu irmão se mijando de rir. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. Mas eu não chorei porque eu estava envergonhado, não. É porque faz parte do plano. Comecei a gritar chorando, falando que meu irmão tinha passado dos limites, que eu passei muita humilhação, que o cobrador e o motorista brigaram muito comigo, que na hora que eu fui levantar pra me arrumar rápido eu tinha torcido o pé. E inventei um monte de coisa mesmo. Até que teve uma hora que minha mãe mandou eu calar a boca, chamou meu irmão. Aí na minha cabeça eu já tinha perdido de novo. E pra mim ela ia botar ele frente a frente, ia mandar ele pedir desculpa e ia ficar por isso mesmo. Mas por incrível que pareça, ela começou a falar um monte pro meu irmão. Brigou com ele, botou ele de castigo em um monte de coisa que ele gostava. Fez ele me pedir desculpa. E durante uma semana ele ia ficar com todas as minhas tarefas em casa. Pela primeira vez, eu tinha finalmente ganhado. Tinha ganhado a batalha. Porque a guerra mesmo começou quando a suspensão do meu irmão finalmente acabou. E ele voltou pra minha escola, só que numa turma nova. O novo diretor tinha montado uma turma com os repetentes, pra eles se acertarem no ano escolar. O meu irmão e a turminha dele, de pessoas mais velhas e repetentes, não iam mais me deixar em paz. Mas essa guerra não me causou medo não, porque eu estava muito bem acompanhado. Você mexeu comigo ou com qualquer um do meu grupinho, você mexeu com todos. E mais do que o suficiente, no auge da sua carreira, nós tínhamos a Giovana. Enquanto esse vídeo passa, vou fofocar do dia em que a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da minha escola, fez o meu irmão Maicon ir pro hospital. Finalmente, as férias estavam chegando
começando, e era a parte do ano em que as gincanas aconteciam, e os ganhadores da gincana sempre ganhavam algum prêmio, ou em dinheiro, ou em nota, ou passeio, alguma coisa do tipo. Então você já entendeu que aquilo ali tava valendo a vida, né? Só que naquele ano, a gincana foi separada em etapas diferentes. Ao invés de turmas inteiras competirem umas com as outras, cada sala lá da escola se dividiu em grupos de até 6 alunos. E dentro dessa sala, esses mini-grupos competiam entre si pra um grupo só representar a turma toda, no final da gincana. Só que naquele ano também tinha chegado a turma do supletivo. Eram os repetentes, os doidos, os mais velhos, a galera que tava atrasada de certa forma na escola, que se reunia em uma sala só e tinha um ensino diferente pra poder recuperar o tempo perdido. O meu irmão, que já tinha repetido 48 mil vezes, estava nessa turma, que só tinha gente da pesada. E por conta da última fofoca, meu irmão não me deixava em paz. E eu tinha pessoas que me defendiam e estavam sempre comigo. E foi aí que, com a gincana, nós nos separamos em um grupo de 6 pessoas. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobalhão sedutor de mulheres, Lívia, a não inteligente e Thales, o barraqueiro. E pra surpresa de ninguém, o meu grupinho ganhou. Em parte porque eu e alguns integrantes deram a vida pra poder ganhar, em outra parte porque a galera tinha medo da Giovana e da Raíssa. Eram brincadeiras e jogos bem elaborados, ok? Aí chegou na parte em que todas as turmas já tinham o grupinho campeão que iria representá-las. E aí é que o negócio ficou quente. Era sexto contra nono, nono contra oitavo, oitavo contra sétimo. Ficou de verdade. E assim foi indo, e tava na fase em que, se você perdesse, você tava eliminado, e quem ganhasse passava pra próxima fase. Meu grupinho foi passando de fase em fase. E sofremos mesmo quando enfrentamos a galera do segundo ano do ensino médio. Mas por uma diferença minúscula de pontuação, a gente ganhou! E chegou no grande dia da final, onde o diretor no pátio com todos os alunos anunciaria os 2 grupos finalistas, e eles se enfrentariam pra decidir a turma campeã. E aí o diretor foi anunciar o primeiro grupo, fiquem de cara porque era o pessoal do supletivo, o grupo do meu irmão, da sala dele. Claramente eles tinham roubado pra tá lá, né? E aí a gente já perdeu as esperanças, porque se eles ganharam roubando, provavelmente tinha algum na nossa frente que roubou também. Até que o diretor gritou o nome do segundo grupo que tava classificado pra final. Abriu o papelzinho e falou: Grupo Furacão Pimentel! Meu filho, a gente gritou e comemorou como nunca! Aí subiu nós 6 lá pra se enfrentar e fazer a gincana, e subiu os 6 do grupo do meu irmão também. E aí a fase final era dividida em 5 categorias. E em cada uma dessas categorias nós teríamos que escolher uma pessoa do nosso grupo pra enfrentar outra do outro grupo. A primeira categoria foi inteligência. Quando a gente soube do título, de cara, a gente já descartou a Lívia. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, pelo amor de Deus, eu estudei escola particular a minha vida toda. Essas perguntas aí pra mim não vão ser nada. Deixa eu ir. A gente ficou meio assim, mas a gente deixou, né? Das 10 perguntas, o Thales acertou 9. E a pessoa do grupo do meu irmão acertou 7. 1-0 pro meu time, tá? Segunda categoria foi velocidade. Tivemos que escolher o Gabriel, né? Claro, porque além de mulherengo, ele jogava futebol como ninguém. O Gabriel era impecável. Só que pro nosso azar, no grupo do meu irmão, ele enfrentou um garoto que tinha 20 anos de idade. Era quase o dobro do tamanho do Gabriel. E o Gabriel já era alto. E era uma corrida que tinha que ter agilidade pra passar pelos negócios lá. E mesmo dando o máximo de si, o Gabriel perdeu, porque nem tinha como, né? 1-1, galera. Terceira categoria, equilíbrio. Tinha que passar por umas plataformas altas que tinham colchões em volta, tá? E quem caísse ou demorasse mais pra atravessar, tava fora. E aí nós escolhemos, né, a lutadora do nosso grupo, que já lutou capoeira, jiu-jitsu, Raíssa Pimentel. Ela tava lado a lado, né, do oponente do grupo do meu irmão. Ela virou pra ele e falou assim: aí, cuidado pra tu não se machucar, hein, princesa. Aí o menino falou assim: aí, cuidado com o meu braço, valeu? Aí assopraram um apito e foram os dois lá em cima. Até que no meio do caminho, o Songo Mongo fez assim na Raíssa. Bum! Esbarrou, a coitada caiu e foi eliminada. A gente reclamou, mas não deu em nada, porque aquele diretor é um machi. Eu não vou falar, que eu não quero tomar processo. 2-1 pro grupo do meu irmão. A quarta categoria era trabalho em equipe. Uma das pessoas teria que ficar com fone altíssimo, enquanto a outra falaria uma frase. E através da leitura labial de quem tava com fone, quem acertasse mais corretamente o que o outro estivesse falando, ganhava. E a dupla seria eu e a Lívia contra 2 irmãos do grupo do meu irmão. E por eles serem irmãos, já estavam achando que tinham ganhado. Mas não mesmo. Mas não mesmo, porque eu mandei a Lívia colocar o fone e eu que ia falar pra ela a frase pra ela tentar adivinhar o que eu tava falando. Só que o que eles não imaginavam é que eu e a Lívia, a gente fazia isso sempre. Porque eu sempre tava fofocando com ela, mas não podia falar alto, e às vezes eu tava do outro lado da sala e ela entendia. Não deu outra. Das 10 frases que eu falei, as 10 ela adivinhou. E nós ganhamos de lavada. 2-2, tá? Aí no final, quando a gente já tinha ganhado, a Olivia preferiu ficar com fone, porque ela falou que a música tava boa. E o resto da gincana, ela ficou lá ouvindo a musiquinha dela. Nem sabia que tinha ganhado, ela só participou, só tava feliz. Só que agora só faltava uma categoria. E de cada grupo, só uma pessoa não tinha participado ainda. E a categoria era força. Quem tava faltando? Giovana Furacão contra o meu irmão. E o desafio era quebra de braços. Meu irmão começou a zoar, falando que ia ser covardia. Aí a Giovana sentou na mesa de frente pra ele e falou assim: ai, ai, dá tempo de você desistir ainda, Michael. Aí o diretor perguntou pra Giovana se ela realmente tinha certeza que queria competir com meu irmão. Ela só olhou assim pra ele, ó. O diretor entendeu tudo e contou até 3 pra começar. Só que o que ninguém sabia, e apenas eu tinha reparado, é que o braço que o meu irmão ia usar contra a Giovana Furacão é o braço que ele tinha machucado lá quando ele caiu do telhado junto comigo na fofoca antiga que eu contei. E aí, o jogo começou. De um lado a Giovana, do outro meu irmão, e os 2 braços não se moviam. Em questão de pouco tempo, a Giovana tava começando a perder as forças, fazendo uma cara de sofrência. Ela tava realmente se esforçando, enquanto meu irmão tava super tranquilo. Porém, com o tempo em que a Giovana tava aguentando, o braço do meu irmão começou a doer. Por um leve deslize, assim que a Giovana apertou mais forte a mão dele, ele fez uma leve carinha de dor. Isso foi o suficiente pra Giovana Furacão ajeitar a coluna e olhar no fundo da alma do meu irmão. Só isso acabou com ele. E aí, aos pouquinhos, a Giovana foi virando o jogo. E falou:
Eu acho que agora que você entende o porquê que me chamam de furacão. E pegou o braço dele e fez assim, ó. Puf! Acabou, gente! A gente tinha ganhado! O pessoal da escola ficou 3 segundos assim, ó. Logo em seguida, todo mundo começou a comemorar. Porque ninguém suportava o pessoal do supletivo da turma do meu irmão. A gente ganhou o passeio! Logo em seguida, o braço do meu irmão continuou doendo, e doendo cada vez mais. Ele reclamou, gritou, há boatos que ele chorou no banheiro, até que ele foi na diretoria, o diretor chamou a ambulância pra levar ele pro hospital, e no final de tudo, o diagnóstico era que o braço dele, que já tinha sido torcido, tava doendo porque ele tinha passado por uma pressão muito grande. E por isso voltou a doer, e doer bastante. Meu irmão botou uma leve faixa no braço e seguiu a vida, humilhado. Mais do que nunca, meu grupinho ficou super reconhecido na escola, e finalmente tivemos paz. Mas o grupo do meu irmão não tinha superado a derrota, e nem o nosso patamar agora. E eles esperaram, e decidiram se vingar no dia. Enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que uma menina lá da minha escola bateu de frente e enfrentou 6 pessoas sozinha. Após vencermos uma gincana lá na escola, minha turma ganhou um passeio pro parque aquático. Era um dia de aula comum pra todo mundo do colégio, menos pro pessoal da minha sala, que foi pra escola só pra fazer a chamada, anotar o nome lá tudo direitinho, entrar no ônibus e ir pro parque. Aí chegamos, né, o bonde todo lá na escola, fomos pra sala de aula, enquanto todo mundo tava tendo aula normal. Fizemos tudo o que tinha que fazer e fomos pro pátio esperar o ônibus pra gente ir. Só que aí, do nada, uma menina do supletivo, amiga do meu irmão, que fez grupo com ele e tinha perdido na gincana e perdeu o passeio. Ela abriu um papel que tava na mão dela e falou assim: os seguintes nomes devem voltar pra sala, porque o diretor quer conversar com vocês. E aí ela começou a falar os nomes: Giovana, Rômulo, Thales, Gabriel, Lívia e Júlia. A gente ficou meio assim, né? Mas achamos que era alguma coisa boa, já que nós éramos os responsáveis pra nossa turma ter ganhado a gincana. Só que a Júlia, que essa menina chamou, tava no banheiro e nós avisamos pra ela que ela tava no banheiro. Aí ela falou que não tinha problema, que ia lá chamar ela também. E fomos nós, né? Os 5 esmilinguidos pra sala. Chegamos lá, sentamos nas carteiras pra aguardar o diretor. Daqui a pouco entra o meu irmão e o bonde da sala dele do supletivo, que eram as exatas pessoas que tinham perdido o passeio pra gente na gincana, fecham a porta e pedem pro menino, que eu não vou falar o nome dele, porque ele é o mais forte, o maior mesmo, grande, musculoso, alto, lá da escola. E aí se ele vê que eu falei gracinha nesse vídeo, vai querer vir aqui em casa, entendeu? E eu não quero ir de arrasta pra cima. É Carlos o nome dele, mais conhecido como Carlão. E aí botaram o Carlão pra segurar a porta e não deixar ninguém entrar, nem ninguém sair. E aí o meu irmão começou a explicar o plano dele. Falou que de bobeira ele ia deixar nós 5 ali trancado até o ônibus chegar e levar a galera toda pra gente perder o passeio. E isso do só porque ele não aceitava que a nossa turma ia pro passeio ao invés da turma dele do supletivo. Aí pronto, dentro daquela sala de aula, tava a cara de dar merda. 5 pessoas do grupo do meu irmão, lá do supletivo, os mais velhos, os repetentes, e 5 pessoas do meu grupo. E começou uma discussão. Giovana Furacão começou a bater palma, arrastar a cadeira. Só pra lembrar que ela era a menina mais barraqueira da escola. Falou que ela podia até ser expulsa, mas que uns 4 ali ela rebocava. Eu comecei a falar um monte pra cima do meu irmão também, dos amigos dele. Só que não tinha como passar pelo Carlão, né, gente? Porque quando eu disse que ele era grande mesmo. Até que de repente, a gente escuta assim na porta, ó. Todo mundo, ó, em silêncio. Aí meu irmão falou que o Carlão podia deixar entrar. E devia ser a menina do grupo deles que foi chamar a Júlia, que tava lá no banheiro. Aí ele abriu a porta um pouquinho. Chegou a Júlia. Sozinha. Olhou aquela situação, não entendeu muito bem e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Aí a Lívia, que era lerda, um pouco perdida, tadinha, falou assim: não sei, amiga, já tô aqui há 5 minutos, falaram que o diretor ia vir, ele não veio até agora, eu acho que o passeio vai ser cancelado. Todo mundo tava na sala, sem exceção, olhou assim pra Lívia. E aí eu comecei a explicar de verdade o que tava acontecendo pra Júlia. Que eles não queriam deixar a gente sair, porque eles queriam que a gente não fosse no passeio e blá blá blá. Ela pegou a Nazinha, meio metro de altura, virou pro pessoal do meu irmão e falou assim: além de ter perdido o passeio na gincana pra gente, vocês querem perder os dentes, é isso? Eu não sei se é coragem ou burrice vocês estarem se metendo com a gente de novo, mas independente do que for, lá vai. Falou pra uma menina que era amiga do meu irmão, que ela já tinha deixado uma menina careca da escola, e se ela queria ser a segunda. Falou pra um outro menino também, que derrubou de propósito a Raíssa lá na gincana roubando, e se ele ousasse encostar um dedo, ou nela, ou em qualquer um dos amigos dela que tava ali, que ela não ia dar nem 5 segundos pra ele se arrepender. Depois ela virou pro meu irmão, Michael, e falou assim: é o seguinte, Robocop, ninguém mexe com amigo meu não, entendeu? E isso inclui se ele é ou não seu irmão. Então a próxima vez que eu souber, ou ouvir falar que você implicou com o meu fofoqueiro favorito, a próxima fofoca que ele vai fazer vai ser de como o irmão dele foi atropelado por umas lindas e delicadas mãos. Aí ela virou pro Carlão, que tava na porta. É o seguinte, Carlão, você pode ter o dobro da minha força, o dobro do meu tamanho e o dobro da minha altura. Mas o que eu tenho de disposição, nem 5 de vocês chegava na metade. Então se eu fosse você, ao invés de virar porteiro, eu ia ficar ligado pra não virar tapete. Quando ela terminou de completar essa frase, ela voltou pro meio da sala, falou pra gente, os amigos dela, acompanhar ela, virou pros amigos do meu irmão e pra ele e falou assim: se vocês aí estão achando que eu estou blefando ou brincando, é só ir lá no banheiro verificar a menina que foi me procurar. Ela já chegou fazendo gracinha e ousou botar a mão no meu ombro. Mas fiquem tranquilos que ela tá tendo tempo pra pensar, porque eu tranquei ela no banheiro. Provavelmente ela tá tirando uma unha minha que ficou cravada na cara dela. Começou a andar em direção à porta pra sair, o Carlão saiu da frente da porta e a gente, ó, calada, só acompanhando a Júlia. No que ela abre a porta, a coordenadora geral que ia levar a gente pro passeio tava ouvindo tudo. Aí ela cruzou os braços assim na frente da Júlia e falou assim: eu tô aqui tem um bom tempo, a senhora tem alguma coisa a me dizer? Aí a Júlia olhou pra ela, olhou pro pessoal da turma e falou: tenho sim, 2 coisas. A primeira é que eu não me arrependo de nada. E a segunda é que a partir de agora, pra todos vocês, é Raíssa Pimentel. E saiu andando.
Resumão aqui pra vocês. Raíssa Pimentel, na verdade, é a irmã mais velha do Gabriel, um menino que estudou comigo. E ela estudou a vida toda naquela escola. Ela era uma lenda. Todo mundo respeitava ela, todo mundo sabia da história dela, dos feitos dela e do quão sinistra ela era. Só que a diferença de idade dela era muito distante da gente. Então, quando a maioria de nós começou a estudar na escola, ela tava no último ano. Então a gente nem chegou a conhecer ela direito. Apenas tínhamos ouvido falar das coisas que ela fazia. E por coincidência, ou não, a Júlia, que é essa menina que era do meu grupo, era muito parecida com ela. E talvez até mais sinistra. E a galera apelidava e zoava ela de Raíssa Pimentel. E por isso que aqui nas minhas fofocas eu sempre chamei a Júlia de Raíssa Pimentel. Mas nesse dia, ela realmente assumiu aquela personalidade. No final de tudo, a coordenadora deixou a gente no passeio, deu uma leve brigada com a Raíssa Pimentel, mas deu tudo certo, conseguimos pegar o ônibus e fomos pro passeio. Assim que a gente chegou no parque aquático, dali pra frente, foi só pra trás, mas isso eu deixei. Dia em que a menina grávida lá da minha turma começou a ter um filho durante a aula. A professora tava explicando a matéria normalmente, até que de repente a Dudinha, a menina que tava grávida, botou a mão assim na barriga dela e fez assim, ó. Nisso eu já fiquei igual um suricato, ó. Olhando assim, ó, fiquei olhando pra ela e perguntei, né, se ela tava bem. E ela me explicou que tava tudo bem e tinha sido só uma contração. E a Lívia, tadinha, menina meio lerda da minha sala, que tava sentada atrás de mim, tava olhando assim pra Dudinha, ó. Aí eu cutuquei a Lívia e falei pra ela parar de encarar a menina assim. Só que a Lívia, querida, tava em choque. Aí ela, bem de leve, levantou da cadeira, foi até a Dudinha que tava do meu lado e falou assim: amiga, não fique envergonhada, mas eu acho que você fez xixi. No que ela completou o que ela tinha falado, eu olhei pro chão. E tinha uma poça de alguma coisa no chão. Aí eu me liguei que a bolsa da Dudinha grávida tinha estourado. E a Lívia, achando que era xixi, começou a puxar a grávida pra ajudar ela a se limpar lá no banheiro. Nisso, a Dudinha começou a sentir mais dor, mais contrações, porque ela tava entrando em trabalho de parto, a criança ia nascer. Aí eu levantei e falei assim no ouvido da Lívia: amiga, para de puxar ela, não é xixi. Nisso, o Thales, o melhor amigo da Dudinha, o mais escandaloso, o mais barraqueiro daquela escola, olhou pro lado e viu aquela situação. Ele levantou jogando aquele cabelão que ele não tinha e fez assim. Sem brincadeira, ele gritou tão alto que não foi só a escola inteira que ouviu ele, não. O bairro todo deve ter escutado. E aí todo mundo começou a prestar atenção na gente. Aí a Giovana Furacão, a barraqueira, quebra-ossos, levantou assim na mesa dela também, enquanto o Thales ainda tava igual uma sirene lá gritando, e falou assim: ô Maritaca, tu tá gritando por causa de quê? Aí o Thales encerrou o alarme, virou pra Giovana, botou o dedo aqui assim, ó, na frente dela, e falou assim: calma aí, Furacão, que o meu sobrinho vai nascer. Foi aí que todo mundo olhou pra Dudinha e percebeu o que tava acontecendo. E a professora, em vez de ajudar a fazer alguma coisa, falou assim: ai meu Deus, eu vou lá na coordenação avisar o que tá acontecendo, tá, gente? E saiu correndo da sala. E o pessoal da sala começou a se juntar em volta da Dudinha. E tava sufocante já. Aí eu olhei pro Thales e falei assim: cara, eu sei que você considera ela como uma irmã, então me ajuda a fazer alguma coisa, vamos tirar ela dessa muvuca. A enfermaria, lá no final do corredor, lá eles vão ter tudo que ela precisa e ainda vão poder chamar a ambulância. Aí o Thales começou a falar que era pro pessoal ir circulando, sair de perto, porque não tinha nenhum show pra ninguém assistir ali, falando que a criança não ia nascer enquanto tivesse gente feia por perto. E foi abrindo o caminho, tirando as cadeiras da frente pra gente chegar até a porta da sala, né? E aí nós fomos ajudando a Dudinha. Eu dei o braço pra ela de um lado, a Lívia deu o braço pra ela do outro lado, e aí a Giovana Furacão e o Thales indo na frente, normalmente, andando. Foi a gente chegar no corredor e dar 3 passos pra frente, que a porcaria do sinal da escola toca. Tava na hora do intervalo. E aí começou a sair um monte de gente das salas. O povo correndo pra ir pro refeitório, passando, esbarrando na gente. E aí foi o momento da Giovana Furacão e do Thales. Na hora que eles viram aquela quantidade de gente vindo na nossa direção, os dois se olharam e ali eles já sabiam exatamente o que fazer. Do lado esquerdo do corredor, Giovana na nossa frente, protegendo a gente igual um trator, falando assim, ó: ó, vamos ver, hein? Se não abrirem espaço pra barriguda, eu vou passar por cima. E do lado direito, o Thales falando assim, ó: querida, sai, anda. Eu, hein? Dá licença. Ó, prioridade aqui atrás, hein? Anda, capina da minha frente, rala. Eu, hein? Não me encara não, olha a sobrancelha, garota. Jogou água, sumiu, rala, rala. Olha lá o cabelo da outra, lá. Não quer dar licença não, tu vai ver. Ó, minha unha, hein? Na tua cara. E assim a gente atravessou o corredor inteiro. Por fim, chegamos até a enfermaria e as contrações da Dudinha grávida estavam só aumentando, só aumentando. E aí eles mandaram a gente voltar pra sala porque a partir dali os profissionais iriam assumir. E como se esse não fosse um dos dias mais loucos da minha vida, já estivesse bizarro até ali, quando a gente voltou pra sala, a querida da Lívia conseguiu escorregar no líquido que a Dudinha tinha deixado ali, que ela pensou que tinha sido xixi. Caiu deitada, igual uma songamonga. Deu uma torcida no pé e não estava conseguindo levantar. Vocês acham que ela gritou de dor? Que ela se desesperou? Que ela chorou? Ela simplesmente começou a ter uma crise de riso. Aí a gente perguntando se ela tava bem, por que ela tava rindo, achando que, sei lá, né, vai que ela tinha batido a cabeça, ela já era meio doida. Aí ela conseguiu parar de rir durante 5 segundos e falou: não, gente, calma aí. É que eu acabei de reparar que eu escorreguei no xixi, que não é xixi. Aí ela fez assim, ó. Peraí, mas se isso não é xixi, isso aqui é o quê? Resumo aqui pra vocês. A Dudinha foi encaminhada pro hospital, lá ela teve o lindo filhinho dela, mas depois desse dia ela não voltou mais a estudar com a gente. Porque além de ter entrado com atestado e licença maternidade, ela precisava cuidar do filho dela agora, então ela não tinha mais como estudar naquela época com a gente. E mais quem ficou de atestado? A Lívia querida, com o pé torcido, mas foi só uma semaninha e depois ela já tava de novo com a gente. E ela tem pavor de mulher grávida até. Enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente tava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das
professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola. E eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido da minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que ela terminou de escrever o que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregasse o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem plena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com teu olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arruma o teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele ser que com uma mãozada fazia ela virar um slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala. E eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmo dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula. Mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma. É, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você, tanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí. Porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Saiu pegando tudo que ele podia, falou: vamos, mãe, vamos. Você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá. Apontando pra professora Alessandra. E ela continua dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Que ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. A gente tava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula. Meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um saco cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia da cantina e acabou se distraindo. E quando tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente, essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos. Enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês. O dia em que a reunião de pais e professores se transformou no melhor barraco do ano, gente. Eu e alguns dos meus amigos convencemos os nossos responsáveis a deixar a gente ir na reunião junto com eles. Porque uns dias atrás, a mãe do Daniel, o menino da minha turma, foi lá na sala, arrumou um problemão e avisou que na reunião de pais e professores ia ter que se resolver com a professora, os diretores e 3 alunos que foram mal educados com ela. Eu, Lívia e Giovana Furacão. E eu e os meus amigos, além de se defender, a gente não queria perder esse barraco, né? Aí chegou o dia, cada um de nós estava como responsável. Aí teve um momento de papo com os professores, depois entregaram os boletins daquele bimestre e todos que estavam lá foram convocados a ir até o auditório, o salão, onde teria a reunião geral. Era muita gente, mas eu e os meus amigos demos um jeito de sentar todo mundo um do lado do outro, todo mundo junto. E os pais responsáveis começaram a sentar, lotaram o auditório, todo mundo espalhado. Todo mundo ficou virado pro palco. E nesse palco tinha um monte de cadeira onde todos os professores da escola estavam. E subiu no palco logo depois o diretor substituto. E depois que ele deu umas palavrinhas, ele chamou a dona Márcia pra subir no palco. Que era a antiga diretora que tinha se aposentado por causa de estresse, mas que adivinhem só, tava voltando. Aí teve todo aquele papo, aquela lição de moral, o pessoal falando como é que era importante incentivar os alunos, estudar, educação, blá blá blá. Finalmente, na parte final, o diretor abriu a oportunidade pra quem quisesse falar, perguntar, tirar dúvida ou questionar alguma coisa, era só levantar a mão e falar. Pra
Que? A mãe do Daniel, ao invés de levantar só a mãozinha, levantou o corpo inteiro e ainda jogou a mão lá em cima. E já começou com um barraco. Primeiro, ela começou a criticar a professora de matemática, que era quem tinha pegado o celular do filho dela porque tava jogando Free Fire na aula. Depois, em voz alta, ela criticou tudo. Banheiro, sala de aula, os diretores, os funcionários, batendo palma, falando muito alto. Ela tava boladona. E a galera ficou sem reação, né? Porque não tinha mais como controlar ela. Até que ela lembrou dos 3 alunos que tinham sido sem educação com ela. Falou que tinham 3 alunos na sala do filho dela, totalmente sem educação. Aí eu levantei e falei assim: aqui, a senhora tá falando da gente? E apontei pra Lívia, que tava de um lado, e pra Giovana, que tava do outro. E aí, no meio da história, todo mundo observando o barraco que ela tava fazendo. Ela apontou pra gente e falou: é isso aí, ó. São esses 3 mesmo. 3 abusados sem educação. No que ela terminou a frase, a Giovana Furacão falou assim: querida, sem educação não. Porque quem chegou lá na sala enquanto eu estava tendo aula, sem autorização nenhuma, chutando porta, não fui eu. Então vamos querer contar a história direito, né? Rainha demais, cara. Eu amo a Giovana. Aí, o esposo da mãe do Daniel, que tava do lado dela lá na reunião também, levantou, começou a mandar nós 3 ficar quieto. Gritando com a gente, mandando a gente ter um mínimo de respeito. Até que lá atrás, do lado da minha mãe, uma mulher autona levanta e fala assim, ó: uau! Vocês 2 aí mesmo, se vocês ousarem gritar com esses adolescentes mais uma vez, eu mesma vou até aí, vou retirar os 2 da escola e lá fora vou mostrar pra vocês o porquê que o meu apelido na escola era Terremoto. Então abaixa a bolinha, hein? Vocês sabem quem era? Era a mãe da Giovana Furacão. Aí por medo ou por senso, não sei, o cara sentou, mas a barraqueira, mãe do Daniel, não desistia, ela ainda tava em pé falando. Mas dessa vez ela tava falando com todo mundo, dizendo que era um absurdo aquela situação, que era pros responsáveis ficarem atentos porque os filhos deles estavam estudando com gente perigosa, e voltou a criticar a escola mais uma vez. Só que dessa vez ela saiu do lugar dela, foi pro meio do corredor, no que ela começou a gritar de novo, a gente só ouviu um barulho lá atrás na porta do auditório. A porta abrindo. Todo mundo olha pra trás, entra uma mulher, aparentemente uns 22 anos. Linda, gente, desfilando assim no meio do corredor. E logo atrás o Gabriel, um menino que era da minha turma. Aí essa menina foi andando, chegou no meio do corredor e falou assim: tô vendo que começaram sem mim, né? Beijão, dona Márcia. Aí ela olhou pra mãe do Daniel, que tava fazendo um escândalo, e falou assim: ô bonitona, lá de fora tá dando pra ouvir você gritar, tá? E até onde eu sei, aqui não é festa, não é circo e não é boate pra você tá fazendo essa barulheira toda. E você não tá falando mal de qualquer pessoa, não. Você tá falando mal dos meus antigos professores e da minha antiga diretora. Então, pelo seu bem, senta e deixa eles terminarem a reunião. Aí a mãe do Daniel falou assim: garota, eu quero ver quem é que vai me convencer a sentar. Essa menina olhou pro Gabriel, que tava sentado do nosso lado já, deu uma risadinha de canto e falou assim pra mulher: tô vendo que você realmente não sabe quem eu sou. Deixa que eu vou me apresentar. Aí eu e os meus amigos estávamos assistindo a classe analítica camarote, olhamos pro Gabriel e perguntamos quem ela era. Aí o Gabriel olhou pra gente e falou assim: ela é minha responsável, gente. É a minha irmã. A gente olhou assim pra ele, ó. Aí eu tive essa reação aqui, ó. Mentira. Então quer dizer que ela é a... Antes que eu pudesse completar, a gente olhou de novo pra menina e ela completou assim pra mãe do Daniel: o meu nome é Raíssa Pimentel. Eu fico arrepiado até hoje. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. Uns anos antes de eu e meus amigos entrarmos na escola, tinha uma menina que estudava lá há muito tempo. Só que ela era uma lenda, respeitada por todos. Nunca perdeu uma briga, a mais conhecida do colégio. E ela fez muita história na época que ela estudou. Então a galera que estudou depois dela, mesmo ela já tendo se formado, que no caso era eu e os meus amigos, a gente conhecia os feitos dela, todas as coisas incríveis que ela já tinha feito. E além dela ser irmã do Gabriel, um menino da minha turma, uma amiga minha chamada Júlia era muito parecida com ela nas atitudes. E a gente apelidou a Júlia com o nome dessa menina que era incrível, chamada Raíssa Pimentel. E esse barraco foi épico justamente por isso. A Raíssa Pimentel, verdadeira, finalmente tava ali na nossa frente. E a minha amiga, que tinha o apelido do nome dela, tava ali do lado também. E aquilo ali não era nem o início do barraco que teve. Se liga nessa fofoca enquanto o vídeo de receita vai passando. Antes de qualquer coisa, pra vocês não ficarem perdidos, eu tenho que dizer que essa fofoca é conectada ao vídeo anterior desse aqui, onde eu contei sobre o início do barraco na reunião de pais e professores. E um dia antes dessa reunião, estávamos tendo aula normal. Só que a professora que tava com a gente na sala de aula teve que sair 15 minutos mais cedo, porque ela ia concluir a matrícula dos 2 filhos dela na nossa escola. Os 2 filhos delas, tanto o menino quanto a menina, são muito importantes, mas eu falo sobre eles em outra fofoca. E quando a professora saiu, nós tínhamos 15 minutos de aula livre, até que o próximo professor aparecesse pra dar aula pra gente. Tinha muito dever no quadro, mas é óbvio que eu e o meu grupinho não iríamos copiar, né? Aí, eu, o fofoqueiro, a Giovana Furacão, a barraqueira, a Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobo paquerador, Thales, o escandaloso e Lívia, a lerda, juntamos nossas cadeiras e decidimos jogar Tente Não Rir. Pra quem não conhece a brincadeira, eu vou explicar. Basicamente, você pega um vídeo engraçado e todos os integrantes da brincadeira enchem a boca de água e aí o vídeo começa. Todo mundo assistindo junto ao mesmo tempo, quem cuspir, perde. E o último que ficar com água na boca era o ganhador. E o prêmio pro ganhador ia ser que todo mundo que perdesse ia dar uma quantidade de dinheiro pra pagar o lanche na cantina da pessoa que não cuspiu a água. E quem não quer uma coxinha de graça, não é mesmo? Tava todo mundo ali disposto a dar a vida pela brincadeira. Aí pegaram a minha garrafinha de água e todo mundo começou a encher a boca. O celular que a gente ia ver o vídeo era o da Giovana Furacão. E assim que ela colocou o vídeo pra rodar, veio um anúncio. Pra quê? Ela com a boca cheia d'água fez assim, ó. E pá! Jogou o celular no chão. Só nisso, gente, eu não aguentei. Cuspi toda a água na cara do Gabriel. E o Thales achou a graça de eu cuspir água na cara do Gabriel e perdeu também porque ele riu e a água caiu. E como o celular da Giovana tinha ido bateria pra um lado, capinha pro outro, a tela pro outro lado. Mas na mesma hora, gente, eu lembrei da plataforma Fun, que possui vários jogos pra você faturar uma renda extra. E eu não era bobo nem nada, já estava testando há um tempo. Assim, conseguindo pagar o YouTube Premium sem anúncio nenhum e os dados móveis pra assistir os vídeos da escola. E se você, assim como eu, estiver interessado em fazer um din extra, é só você clicar no link da bio e seja feliz. Eu botei o vídeo no meu celular. E ainda tinham 4 pessoas jogando. O vídeo foi passando. No finalzinho, quando apareceu
parecia um vídeo de briga, aonde as duas meninas caíram enquanto estavam brigando. A Giovana barraqueira e a Raíssa sinistra, que adorava uma confusão, se olharam e automaticamente riram também. Aí foi água uma na outra, todo mundo rindo junto. Aquilo tava tão bom que todo mundo da sala tava assistindo junto. E ainda tinham duas pessoas no jogo que não tava rindo por nada. O Gabriel e a Lívia. Eu nem sei se a Lívia tinha entendido a regra do jogo, mas ela tava lá. Fomos passando o vídeo e eles não riam por nada. Até que do nada o povo da sala começa todo mundo a sentar rápido, arrastar a cadeira, se ajeitar nos seus lugares. Eu não entendi nada. Quando eu olhei pra trás, era o diretor igual um general entrando dentro da sala de aula. Ele foi até o nosso grupinho, aí ele olhou pra Giovana e pra Raíssa, as duas com a cara toda molhada, o cabelo todo aqui, ó, caído, melequento. Olhou pro Gabriel, viu a cabeça dele toda molhada, a cara, o cabelo tudo encharcado. Quando o diretor viu o chão todo molhado também, ele falou assim: então quer dizer que a escola virou brincadeira, né? Não é de hoje que vocês estão passando do limite, hein? E a gente tava cheio de medo, ó, todo mundo quietinho. E a Lívia e o Gabriel ainda estavam com água na boca. Até que o diretor na nossa frente olhou pro Daniel, o menino que a professora tinha pegado o celular por causa do jogo de Free Fire, e falou assim: a professora Alessandra já me contou o que aconteceu, e amanhã, depois da reunião geral que todo mundo foi embora, eu quero ter uma conversa séria e exclusiva com sua mãe, hein? Ou seja, o diretor tinha ido pra falar com ele, mas ele acabou vendo a gente naquela situação. Quando ele olhou de novo pra gente, ele viu a cara da Lívia e falou assim: ô Lívia, você tá bem? O que tá acontecendo? Na mesma hora a gente olhou pra Lívia pra ver o que era, né? E o Gabriel, que tava com água na boca, também. A Lívia tava assim, ó, com a boca lotada de água. Aí o Gabriel, que ainda tava competindo com ela com água na boca, não aguentou e cuspiu. Só que o problema é que ele virou pro diretor. Aí veio aqueles respingos aqui, ó, tudo aqui, ó, no blazer do diretor. Au, 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 au. Pronto, gente, o diretor surtou. Esculachou a gente ali uns 10 minutos seguidos. E pra completar o esporro, falou que a gente ia ficar sem intervalo e deixou bem claro que os responsáveis de cada um de nós ali que tava naquela rodinha teriam que ficar até mais tarde com a mãe do Daniel também, porque ele tinha que ter uma conversa séria com os nossos responsáveis. Agora, vocês entendem por que as histórias estão conectadas? O problema não era apenas o barraco que teve no início da reunião que eu contei no último vídeo. A confusão e treta mesmo ia acontecer depois da reunião, quando o diretor tivesse que conversar com todos os responsáveis juntos, incluindo a mãe do Daniel, que, como vocês já sabem, tava querendo arrumar uma confusão. E adivinhem só? Ela conseguiu. Gente, não se esqueçam que o link da plataforma tá na bio do meu... Vou focar aqui pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos pra uma festa e o Uber deixou a gente no meio da favela. A Raíssa Pimentel, a maior estrela que já tinha passado na minha escola, depois de uma baita confusão que eu já contei nos vídeos anteriores, gostou da gente e nos convidou pra festa de aniversário dela. Nós aceitamos o convite e finalmente chegou o dia da festa. Como começava a noite, nós decidimos rachar um Uber até a festa, porque o Gabriel, o irmão da Raíssa Pimentel, já tinha enviado a localização. Então era só jogar no aplicativo que a gente desceria na porta da festa, sem erro. Só que nesse Uber só iria eu, a Giovana Furacão, a maior barraqueira que eu já conheci, e a Lívia, que era uma menina meio lerdinha. O resto do nosso grupo de amigos já tinha arrumado um jeito de ir até a festa. E nós três que iríamos no carro nos encontramos no centro da cidade, pra de lá chamar o carro que iria levar a gente até a festa. Aí nós três nos encontramos e estávamos nós três muito bem arrumados, estávamos lindos, botamos a nossa melhor roupa pra esse evento. Giovana Furacão de vestido, de salto, tava linda. Lívia também, tá? Tava de vestido, de salto alto, só que a querida não sabia andar. A cada 3 passos que ela dava, 5 ela tropeçava e quase caía. Finalmente o nosso Uber tinha chegado. Gente, o carro todo capenga. Andava, fazia uma barulheira, parecia que ele ou ia desmontar ou virar um Transformers. O carro tinha um cheirinho podre. E eu nem vou falar do motorista, que é pra não expor ninguém. Gente, o nome dele era Rogério, ele dirigia super mal, uma hora acelerava, outra hora diminuía. Quebra-mola, ele achava que tava no Velozes e Furiosos, era o Toretto. O motorista tentou ligar o rádio pra tocar uma musiquinha e mudar um pouco da situação, porque tava crítica. Nem a música tava fazendo som direito, a gente só ouviu isso aqui, ó. Aí a Giovana já falou assim: Rogerinho, com licença, boa noite. Aqui, será que o senhor querido não pode desligar o rádio e o meu amigo põe a música no celular dele, não? Aí foi, botei a música no meu celular e começou o pancadão, né? Pelo GPS do Rogerinho, o nosso motorista, deu pra ver que a gente já tinha chegado no bairro onde seria a festa. Só que tinha alguma coisa de estranho. Eu percebi que a gente tava entrando na favela, em uma das maiores aqui da minha cidade. Aí, né, já comecei a ficar com medo. E o carro foi seguindo, foi seguindo. Daqui a pouco entra um cara na frente do carro e ele tava segurando um negócio grandão que atira. Vocês estão entendendo, né? Aí esse cara mandou a gente abaixar os vidros, encostou na janela do carona aqui do meu lado, começou a dar esporro no Rogerinho, falando que ele não podia entrar na comunidade com farol aceso daquele jeito, que ele tava andando muito rápido. O cara tava aqui do lado, o Rogerinho aqui, eu no meio assim, ó. Aí esse cara começou a perguntar quem que a gente era, aonde a gente tava indo, o que a gente tava fazendo naquela hora lá. Eu só conseguia fazer o que minha mãe sempre me ensinou: sorria e acene. Eu não tava conseguindo falar nada. A Lívia, tu não ouvia a voz dela. Até que a Giovana Furacão falou assim: ô Xará, a gente tá indo numa festa que vai rolar aí dentro. Sabe informar onde que é, mais ou menos? Aí o cara respondeu assim: ah, peguei a visão, tô ligado nessa festa aí, pô. Mas e aí, de onde vocês são? Aí a Giovana explicou pro querido que nós éramos convidados da Raíssa Pimentel e que éramos de outros cantos da cidade, mas que ela já conhecia a área porque o pai dela morava nessa comunidade. Eu não sabia se ela tava mentindo, se ela tava falando a verdade, só continuei com o meu papel. Aí o querido perguntou quem era o pai dela, ela explicou que era o Tião. O cara virou pra trás, virou pras casas que tava ali em cima, nos becos, e falou assim: pode deixar passar, eles estão comigo, tá paz? Aí ele virou pra gente de novo, botou a cara dentro do carro e explicou pro Rogerinho, motorista, que a gente já tava próximo, era só andar mais um pouquinho. E falou assim pra Giovana: aí, satisfação de conhecer, pô. Teu pai é uma responsa. E tu é uma gatinha, pô, qual é o teu Insta? Aí a Giovana, bem delicada, respondeu assim: não tem Instagram não, tá, menino? Aí o cara ficou sem graça, né, e falou que a gente podia seguir. O Rogerinho, motorista, não tinha deixado o carro morrer. Ele tava conseguindo ligar de jeito nenhum, falou que ia precisar de gente pra empurrar. Aí a Giovana já mandou eu e Lívia sair do carro, falou pro motorista que ela já tinha pagado a corrida pelo aplicativo, que ele não precisava mais levar a gente pra lugar nenhum, e falou que só não ia botar 0 estrelas no aplicativo porque não tinha como. E no final ainda desejou boa sorte pro Rogerinho achar alguém pra
empurrar o carro porque ela tava de salto, ela não moveu um dedo. Aí saímos nós e fomos andando em direção à festa, né? Já tava perto. Aí tô eu e Giovana fora do carro. Cadê a Lívia? Ela tava baixada desde que a gente entrou na favela, atrás do banco do carro. Mão aqui, ó, em cima da nuca, fazendo a oração do Pai Nosso. Aí a gente riu da cara da Lívia, depois a gente acalmou ela e fomos nós, né? Andando em direção à festa. Aí a Giovana explicou pra gente que não tinha pai chamado Tião, que Tião era um colega do tio dela, que ela sabia que morava lá. Ela mentiu na cara do moço, livrou a gente e ainda pagou o Uber sozinha. Muito perfeita, cara. Nós finalmente chegamos no galpão da festa. Dava pra saber de longe que era lá por causa da música, tava muito alta. Fomos em direção à porta, o segurança barrou a gente, falando que nós éramos adolescentes, que a gente não ia entrar. Perguntou quem tinha convidado a gente. Aí do nada, do segundo andar do galpão, porque ele era muito alto, a gente ouviu alguém assoviando assim, ó. No que a gente olhou pra cima, era a Raíssa Pimentel original, a lenda da escola. E ela falou que era pra gente subir pelo outro lado pela escada, porque nós éramos parte do camarote dela. A segurança ouviu o que ela falou, deu pulseira pra gente. Vamos nós, começamos a subir pela lateral da escada. A Lívia foi primeiro, quase derrubou todo mundo quando a gente já tava lá em cima, porque ela tropeçou no salto. Sim, mas ninguém morreu, graças a Deus. Quando a gente entrou finalmente na festa e tava vendo por cima de tudo, a gente entendeu o nível da festa. Uma muvuca, um monte de brinquedo, tipo parque de exposição, várias barraquinhas de comida e muita, muita gente. Aquilo ali tava uma maravilha. Só que o povo, no geral daquela festa, não sabia é que eu e o meu grupinho de amigos nos tornaríamos a atração fofoca da festa mais louca que eu já fui em toda a minha vida. No meu grupinho de amigos tinha o Gabriel, que era o bobão da turma. E ele tinha uma irmã chamada Raíssa Pimentel, a maioral, uma lenda, a pessoa mais incrível que já pisou naquela escola. E ela convidou a gente, eu e os meus amigos, pra irmos na festa de aniversário dela. Quando a gente chegou lá, todo mundo se encontrou, nós percebemos que o negócio era de verdade. Era muita gente, muita barraca de comida, muito brinquedo. Brinquedo tipo parque de exposição mesmo. E por incrível que pareça, esse galpão onde rolou a festa ficava localizado numa favela. Mas tudo lá tava impecável. E foi aí que a loucura começou. O primeiro acontecimento surpreendente foi quando a gente desceu do camarote pra pista, que era basicamente onde estava tudo e todo mundo da festa. E o povo começou todo mundo a olhar pra gente, porque a pulseira de camarote que a gente tinha era de cor diferente, porque a gente era convidado especial da aniversariante. E ela era braba e respeitada lá na favela dela também. Então a gente já chegou dando close, chamando atenção. A gente passava assim pelo povo, o pessoal fazia assim, ó. Opa, boa noite. A Lívia, meio lerdinha do grupo, não tinha reparado que o pessoal tava assim por causa da pulseira. E começou a ficar paranoica pensando que era alguma coisa na roupa dela. As pessoas passavam, cumprimentavam ela, os garçons iam chegando perto dela pra oferecer as coisas. Ela ficava assim, ó. Aí a gente começou a ir em todos os brinquedos. Comemos, bebemos muito refrigerante, gente. Aí, de todos os brinquedos, só tava faltando pula-pula. Na entrada do brinquedo, sempre tem aquela pessoa que fica controlando o quanto de tempo que você pode ficar lá dentro. Só que ele era um menino que tinha mais ou menos uns 16 anos. Uma carinha de ex-presidiário. Ele tinha um sotaque carioca de favela mesmo. Giovana Furacão, Júlia, que a gente chamava de Raíssa Pimentel, e o Thales ficaram malucos com ele. Mas aí a vida seguiu, entramos na sequência de pula-pula, que eram vários juntos, assim. Não sei se vocês sabem como é que é. Aí a gente tava lá brincando pra que não sei o quê. Daqui a pouco a Giovana, que era o dobro do meu tamanho, entrou na minha frente e fiz assim, ó, brincando com ela, né, pulando. Fez, oi, oi, veio pra cá e já voltou assim, ó, oi. Aí eu fui e voltei, nem bum. Era quase toda a força que eu tinha. Ela nem se moveu direito. Aí ela falou assim, agora é minha vez. Na hora que ela chegou perto de mim, ela fez assim, ó, bum. Foi tão forte que a minha alma ficou e o meu corpo foi. Aí eu capotei, rolei e ainda esbarrei num cara e derrubei ele sem querer. Aí esse cara começou a xingar, falar alto, brigar comigo. Eu abaixei a cabeça, falei que foi sem querer, pedi desculpa e fui embora. Quando a gente saiu do pula-pula, tava todo mundo botando seus tênis, suas sandálias, seus saltos. Esse cara me parou, junto com a namorada dele, e ele falou assim pra mim, ó, eu não te conheço, não gostei da tua atitude, pegou a visão? A tua sorte é que tu me pegou num dia bom. Aí eu já tinha pedido desculpa, já tinha rolado o negócio há 5 minutos atrás. Eu olhei pra cara dele e falei assim, beleza. Aí que ele ficou bolado mesmo porque ele pensou que era deboche. E era mesmo. Quando ele começou a gritar comigo de novo, o Thales, de cropped, unha gigante, a cara toda maquiada, chegou assim, ó, do meu lado e falou assim pro cara, ô, querido, como é que é? Meu amigo te esbarrou, esse tipo de coisa acontece e ele já pediu desculpa, não já? No que o cara ia gritar mais alto com o Thales, a namorada dele apareceu e falou assim, ô, Purpurina, quem foi que te chamou na conversa? Na hora, a Giovana terminou de botar o salto dela e chegou assim, ó, entre eu e o Thales. E falou assim, e quem é que chamou a senhora? Aí eu fiquei tentando acalmar o povo. Enquanto eles estavam discutindo, batendo boca, a Júlia, que a gente apelidava de Raíssa Pimentel, a menina sinistra, tava assim, ó, na frente do meu grupo de amigos. Boladona já. A Lívia tava esse tempo todo tentando botar a sandália dela, que ela não tinha conseguido. E o Gabriel tinha visto que ia dar merda. E foi lá em cima no camarote chamar a irmã dele, que era a Raíssa Pimentel, a dona da festa. Aí o cara que eu tinha derrubado dentro do pula-pula virou pra trás e chamou um tal de Tizil. Aí chegou esse Tizil gigante, com mais 3 caras. Todos eles com uma cara de marginal. E esse cara que eu tinha derrubado tava tão exaltado que ele começou a botar a mão na cintura. Quando eu vi, eu imaginei que ele podia tirar qualquer coisa dali. E eu não tava pronto pra virar uma estrelinha, né? Aí um desses caras que tava com o Tizil começou a crescer pra cima do Thales. O menino que tava controlando o negócio do pula-pula saiu de lá e começou a comprar a nossa briga. Discutindo com os caras também, falando que ele era do morro, que tem que respeitar morador e quem é de fora. Começou a botar moral. E os caras foram ficando cada vez mais bolados. Aí a mulher do cara que eu derrubei falou assim, se fosse lá fora eu já tinha pulado em cima. Aí a Giovana Furacão gritou e falou assim, ó, a marra que eu tenho lá fora eu tenho aqui dentro também. Se tu é braba, pula agora pra cima de mim. Na hora que elas duas iam se agarrar, a gente ouviu um apito. A música parou, todo mundo começou a prestar atenção ali. E era a Raíssa Pimentel, a dona da festa, com mais 6 seguranças atrás e o Gabriel, que era irmão dela. E ela chegou assim mesmo, ó.
Quando ela parou do nosso lado, o cara que tava discutindo com a gente, a mulher dele, o Tizio e os capangas, abaixaram a cabeça, eles evitavam olhar pra Raíssa. Aí ela falou que o irmão dela já tinha explicado tudo, pediu desculpa pra mim e pros meus amigos, deu um sermão no pessoal que tava brigando com a gente e complementou dizendo assim: vocês aí não representam 1% da favela que o meu pai ajudou a chefiar. Desonraram os meus convidados. E pra vocês, a festa acaba aqui. Pode levar, segurança. Os caras, antes de serem levados pelos seguranças, pediram desculpa pra gente. Aí a Raíssa liberou a música de voltar a tocar. Conversou com a gente brincou um pouco. Voltamos a curtir os brinquedos, comemos mais um pouquinho. E deu a hora da gente pedir Uber pra ir pra casa. Enquanto a gente tava se despedindo da galera, o Thales falou que ia atender uma ligação da mãe dele lá do lado de fora e esperar a gente lá. A Lívia tava com a sandália toda errada, nem viu a briga direito, tava andando mancando porque os dedos do pé dela tava tudo pra fora. Porque era assalto, então o pé escorregava assim, tava uma coisa horrível. Por fim, a gente saiu do galpão pra esperar os carros chegarem pra gente ir pra casa. Aí a Giovana já chegou lá falando assim, ó: ai menina, nem deu tempo de se despedir daquele menino gatinho do pula-pula. Aí de uma rua que tinha ali do lado, atrás do muro sai esse menino do pula-pula, cumprimenta na mão de todo mundo e fala que foi um prazer conhecer a gente. Daqui a pouquinho desse mesmo muro, sai, sabe quem? O Thales! Ajeitando um pouco, né, do batom dele que tava borrado, fingindo que nada aconteceu com um sorrisinho de canto. Aí esse menino morador da favela limpou também um pouco de batom que tinha nele, virou pro Thales e falou assim: aí, qual foi? Depois eu te ligo pra gente desenrolar essa meta. Paz. E não acaba por aí não, tá? Os carros chegaram, o Gabriel que tinha um crush na Lívia e a Lívia que tinha um crush no Gabriel foram se abraçar pra se despedir. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim: agora ou nunca, Gabriel. Ele foi, lascou um beijão na Lívia. Aí a gente começou a pular, cantar, comemorar. Definitivamente uma das melhores festas da minha vida. Vou contar aqui pra vocês do dia em que eu e a minha amiga Lerdinha inventamos de virar babá e deu tudo errado. As férias do meio do ano tinham chegado. Aí tô eu lá dormindo o dia inteiro, que era a única coisa que eu sabia fazer, até que eu recebo uma mensagem da Lívia, uma das minhas melhores amigas na escola. Ela era incrível, gente, só era muito lerda. Basicamente, ela estava me chamando pra ser babá junto com ela, de uma menininha que morava do lado da casa dela, porque os pais trabalhavam na parte da tarde e a creche da garotinha tinha entrado de férias junto com todo mundo. Então, durante os 10 dias, a gente teria que cuidar dessa menina, desde de manhã até de tarde. E a Lívia só me chamou porque eu tenho irmãs mais novas, então eu manjava meio de conhecimento sobre crianças. E a gente ia dividir o valor que a gente ganhasse sendo babá. Aí eu não tinha nada pra fazer, super topei a ideia. Os pais da criança também toparam e chegou o primeiro dia de trabalho. A Lívia tinha comentado comigo que a criança era um pouco difícil, porque ela fazia pirraça, gritava, era bagunceira. Até então, nada que nenhuma outra criança nunca tenha feito. Quando eu e a Lívia pisamos os pés na casa dessa garotinha e o pai dela saiu pra trabalhar, a gente se ligou onde a gente tava metido. Eu juro, aquele projeto de anão jogava as coisas do nada. Tava lá brincando com os brinquedos, de repente jogava pro alto. Tava passando assim, vinha um copo na beirada da mesa e empurrava! Tipo, tá sentado no sofá, minha perna tava esticada, ela foi e deu uma bicuda. O olhar daquela criança era meio maligno, sabe? E ela queria brincar o tempo todo de correr pela casa. Aí de tanto que ela encheu o nosso saco, eu e a Lívia falamos, então a gente vai brincar de pique-esconde. Brincamos umas partidas. Quando chegou a minha vez e da Lívia de procurar a menininha, a gente deixou ela lá escondida. Aí sentou eu e Lívia no sofá e ela falou assim: põe uma música. Eu olhei assim pra ela e falei: botar uma música aqui? A gente tá trabalhando, a menina tá lá escondida. Adorei. Aí Lívia assim, ó, só no tererê. Perdemos foi tempo escolhendo nossas músicas, ouvindo as que a gente mais gostava. Daqui a pouco meu relógio desperta. Era o horário mais ou menos em que a mãe da criança ia chegar. Eu e a Lívia começamos a arrumar as coisas, só que tava tudo muito quieto. E começamos a procurar a mini querida, né, que a gente tava tomando conta. Até dentro da geladeira a Lívia procurou. Depois de procurar em todos os cômodos, a gente já começou a ficar preocupado. Mas as portas e as janelas estavam trancadas. Aquela duendezinha tinha que estar lá dentro da casa. Foi o quê? Questão de 2 minutos pra Lívia surtar. Ela parou aqui assim na parede, ó, começou a descer devagarzinho. Começou a chorar, não tava mais conseguindo falar. Tava dizendo que ia ser presa. E eu parado tentando imaginar onde que aquela criança tinha se metido. Daqui a pouco a gente escuta um barulho de chave. Era a mãe dela chegando. Ela já chegou chamando a filhinha dela. Nenhum sinal de vida da garota. Ela foi até a sala e viu eu assim no sofá, ó. Olhou um pouquinho mais pro lado e viu a Lívia. Oi, tia. Aí ela indignada olhando pra gente, chamando o cachorro dela, né? Aí o Bidu saiu da casinha e foi em direção à mulher. No fundo da casinha do cachorro, eu vejo os cabelos loirinhos daquela criança. Aí eu tinha percebido que esse tempo todo ela tava atrás do cachorro dentro da casinha dele. Provavelmente ela tinha ido se esconder lá, a gente demorou dançando, cantando, ela dormiu. Só que antes que eu pudesse fazer o som, se explicar pra moça que a filha dela tava ali, tava tudo bem, a Lívia bocuda, toda descabelada, com a meleca escorrendo aqui, ó, entrando na boca, levantou já pedindo desculpa pra mulher, dizendo que ela nunca teve intenção, que ela se distraiu e que era melhor chamar a polícia. Enquanto ela tava dizendo isso tudo, eu tava tipo assim, ó, pra ela. Ela tá ali, ela tá ali. Eu levantei e já fiz assim, ó. Pô, tia, pode falar, minha amiga é muito engraçada, né? Não aconteceu nada, não. Era só uma brincadeira que a gente tinha combinado. Ali, a menininha tá ali, ó. Aí a gente tava brincando de pique-esconde, ela se escondeu ali, tá tudo bem. Aí a mulher ficou meio assim pra mim, ó. Aí eu fui, né, lentamente na direção da casinha do cachorro, pra acordar a filha da querida, né, com calma. Bati, foi logo uma palma. A menina já levantou assim, escabeada, e falou assim: você me achou, você me achou! Graças a Deus, eu tinha achado ela mesmo. Resumão de tudo. Tivemos uma leve conversinha, né, com a mãe da criança, recebemos o nosso pagamento e fomos embora. De certa forma, a gente deu glória a Deus, porque aquela menina era terrível. Mas essa história aqui que eu acabei de contar não chegou nem perto da pior coisa que aquela criança fez com a gente.
Vou contar aqui pra vocês do dia em que o pastor quase arrumou uma confusão com a minha amiga dentro da igreja. Eu tenho uma amiga que a gente só se chama de Bocó, que é um apelido carinhoso que a gente usa pra chamar um ao outro. E essa minha amiga, ela é o próprio Apocalipse. Ela é meio doidinha da cabeça, ri de tudo, mas ela tem uma parada especial. Sempre que eu estou com ela, acontece alguma coisa épica. Um acidente de carro na nossa frente, um colega nosso que tá com a gente é assaltado, alguém tropeça, do nada começa uma briga. Parece que ela atrai esse tipo de coisa. Aí um dia, na igreja em que eu ia, o pastor anunciou que teria um culto de jovens e a gente deveria levar um amigo. Pensei bem em todas as minhas amizades e decidi chamar a Bocó. Ela não tinha religião, mas ia de vez em quando na igreja com a mãe dela, então eu achei que tava tudo bem. E ela aceitou super de boa e falou que ia no culto comigo. Aí chegou, né, no dia do culto, ela do meu lado, eu evitando olhar pra cara dela, e ela evitando olhar pra minha cara, porque a gente não precisava de motivo pra começar a rir. Porque a gente tem uma conexão meio estranha, a gente é estranho. Aí começou o louvor, né, que fica cantando as músicas evangélicas e tudo mais. Ela não sabia cantar, não sabia a letra de nenhuma música. A música tava lenta, ela tava batendo palma assim, ó. Ela ficava com medo do pessoal pensar que ela tava deslocada, ou que ela tava meio estranha, e tentava se enturmar. Aí se uma pessoa lá do outro lado gritasse um aleluia, ela baixinho que falava glórias, glórias. E o culto fluiu normalmente, até que o pastor chamou todos os jovens um por um pra orar por todos eles. O culto já tava acabando, tudo certo, levei ela lá na frente. Aí ficou todo mundo assim, ó, um do lado do outro, e ela aqui. Aí o pastor começou a orar pelo pessoal que tava do outro lado. E aí em alguns momentos desse processo de oração, ele botava a mão na cabeça das pessoas e algumas delas estavam caindo. Coisas super normais dentro da igreja evangélica, tá? Só que a Bocó não tava acostumada com isso. A cada um que caía antes de chegar na vez dela, ela ficava inquieta, ficava ajeitando o cabelo, ficava se remexendo. Quando o pastor tava quase chegando nela, ela virou pra mim assim, ó. Bocó, eu tô com medo, eu não quero cair não. Ai, o que vai acontecer comigo? Dependendo do jeito que eu cair aqui, ó, cocuda e testuda do jeito que eu sou, se bobear eu quebro um piso e ainda sair no prejuízo, hein? Totalmente desesperada. Aí eu expliquei pra ela que ela não ia cair, que tava tudo certo. Que ele só ia orar, botar a mão na testa dela e ia passar pra próxima pessoa. E falei pra ela agir naturalmente, ficar em pé tranquila. Na hora que o pastor chegou na frente dela, que era o momento, né, dela tá aqui, ó, plena. Ela tava assim, ó. Oi. Aí o pastor começou a orar por ela, e ela foi se acalmando. Quando a oração acabou, o pastor falou, e que se tiver alguma coisa ruim, sai agora. E deu uma leve empurrada na cabeça dela. Ela tava até assim, com a testa inclinada pra ela não cair, de tanto medo que ela tinha. Só que o pastor cismou com a cara dela. E quando ela não caiu pra trás, ele falou que tava sentindo alguma coisa na Bocó, e pediu pro pessoal da oração fazer um círculo em volta dela. Quando ela ouviu isso, ela ficou exatamente assim, ó. Não, moço, tá tudo bem, não tem nada ruim aqui, não. Amigo, Bocó, me ajuda aqui, não tem nada não, eu juro, eu tô bem. Pra que esse círculo, gente? Não tô entendendo. Não tô entendendo. E o pastor insistiu em continuar com aquilo. Aí eu cheguei pra ele e falei que ela era inexperiente, que ela não tava acostumada a ir na igreja, que ela tava com medo e que tava tudo bem. Ele simplesmente virou pra mim e fez assim, ó. Na hora que a Bocó viu isso, ela falou assim: olha, moço, tudo bem, eu sei que você tem um cargo importante na igreja, né, igual o Moisés, mas eu te juro que eu tô igual a Pablo Vittar, linda, livre, leve e solta. E pelo que eu tô vendo aqui, daqui a pouco minha mãe vai chegar pra me buscar, então eu já vou lá pra frente pra esperar ela. Nem de relógio ela tava. Aí a galera que tava em volta ficou tentando convencer ela a ficar ali. E eu e ela tentando convencer eles que ela não queria. Só que teve uma hora que o medo dela se transformou em alguma coisa que eu não sei o que era. Que aí ela cansou de falar e ela fez isso aqui, ó. Não, agora é sério, eu preciso ir embora e eu vou embora. Aí começou a chamar a atenção. E o meu pai, que é pastor, fez contato visual comigo e na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Aí ele veio e conversou com o pessoal e eles deixaram ela embora. Aí a mãe dela foi buscar ela e deu tudo certo. Só que eu fui numa situação difícil, pensei que ela ia pegar trauma de igreja. E realmente ela pegou trauma. Mas o problema de verdade foi na semana seguinte, que a minha mãe chamou a mãe da Bocó pra ir no culto da família. E a mãe dela obrigou a Bocó a ir. E nesse culto tinha a irmã da revelação. E adivinha só de quem que ela quis revelar as coisas? Exatamente da Bocó!